Começa agora, na Digital Pop, cheios de graça, informação, alegria, diversão, humor e muito mais. Um programa para você e sua família, cheios de graça. Apresentação, Ever Beleza e Luiz Henrique. Chuva de graça, feito no jardim, chuva de graça, derrama em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, está no ar pela Rádio Digital Pop, o programa cheio de graça. Tá aí, Luiz? Fala aí, meu irmão. Aí, meu irmão. Tá saindo? Muito bom dia, senhoras e senhores. Família brasileira está no ar pela Rádio Digital Pop, a mais ouvida, o programa cheio de graça. Buenos dias, Luiz Helicano, na comunidade. Bom dia, meu amigo. Com a graça de Deus, estamos aqui nesse dia 10/2 de 2019, às 7h14 da manhã. Vamos comer às 7h14 Fica ligado aí que você pode ouvir nosso programa que começa agora com muita alegria, com muita graça, aqui na Rádio Digital Pop. Você pode vir pelo www.radiodigitalpop.com.br, escuta lá nosso programa, indica, manda esse link para as pessoas que querem escutar esse programa. Pode escutar também no portal Hortolândia e pode escutar também no link da Notícias Hortolândia. Manda lá para qualquer pessoa que nós vamos escutar esse programa e toda a programação da Rádio Digital Pop, começando mais uma vez um programa cheio de graça aqui na Rádio Digital Pop. Chuva de graça, feito no jardim. Esse é o meu, só meu programa cheio de graça pela Rádio Digital Pop. Você também pode mandar o seu WhatsApp, mandar o seu recado aí, meu. Esta-feira aí, bicho, pode mandar o seu recado, meu, pelo 98976 bicho, 97, meu. A sua sogra está em casa? Você tá cheio de graça ou não? É isso aí, galera, não deixe de participar aqui. Hoje tem muita coisa bacana no programa. Tem a participação do nosso convidado Carlos Barros, diretamente da sua casa. Tem também o quadro da Mona Lisa? Não! Tem o quadro Apresenta o Meu Amigo. Tem também o quadro É Graça ou Sem Graça, Opiniões Baixas. Tem a leitura do Santo Evangelho, o quadro mais importante desse programa. E também tem o que, Luiz? Tem muito mais. Tem entrevista aí. O Carlos Barros, o professor, falou sobre educação. Fica ligado aí, você que é um educador ou é um educando, que vai ter muita coisa para falar e muita coisa para você perguntar para ele também. Manda seu recado para que número aí? O número é 98976-4797 e pergunte pro teacher, que o teacher responde, ok? Muito bem. Vamos ao nosso quadro Passeio Geográfico. Bora. Hoje falando de um grande homem que já faleceu, já morreu, mas está nos nossos corações. Se você ganhou, beleza. Ganhou. Escuta aí, ó. Escuta. Só precisa isso, ó. Escutando. Ó. Ah, legal, não vai. Acho que você falou antes ou não? Não, né? Vamos lá. Acho que você nesse aqui não, será? Faz isso aqui? Não, não está indo essa bosta essa trilha, na verdade. Você tem aí, cara? Coloca aí no YouTube. Isso que é bom que você tem um aparelho bom, um aparelho, né, que ajuda você a... Se ele for rápido, o aparelho for rápido, melhor ainda. Coloca então. Tema da vitória. A rádio está passando por novidades e aqui nós estamos perdendo as nossas trilhas. Que bacana, né? Mas com a graça de Deus a gente vai conseguir. Vamos lá. Depois do... Agora sim. Estamos ao vivo aqui de Interlagos. Esse é o Galvão Bueno? Esse é o Galvão Bueno. Gosto. Levou. Amigos da Rede Globo, sabe que o filho do Galvão Bueno é youtuber? Tem um que é corredor também. Ah, é? O Cacá Bueno. Tem o Popô Bueno também, é corredor. Tem vários filhos malucos. O Cacá Bueno também, né? Quem? Cacá Bueno. Cacá Bueno, muito bem. Então, hoje vamos falar do quê? Daquele grande cara, que não sei se você curtia, mas eu também não, porque não era nascido ainda, né? Ayrton Senna, conhece ele? Conheço, o namorado da Xuxa, da Adriane Galisteu e muito mais. Esse mesmo, Ayrton Senna, nascido no dia 1º de maio de
nascido dia 21 de março de 1960 em São Paulo e faleceu no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, em 94 na Itália. Lembra do falecimento dele? Lembro. Onde você estava nesse dia? Eu era kids. Eu estava em casa, porque eu gostava de assistir os Trapalhões, lembro que acabou os Trapalhões, não, aliás, bem antes dos Trapalhões aconteceu, né, a fatalidade aí, e já no Faustão, no programa do Faustão, ele falava do acontecido, foi fantástico também, então eu lembro bem. Foi 94, isso aí? Foi 94, isso mesmo. Era ano de Copa do Mundo, cara. Muito bem. Até teve homenagem. Tanto é que os gols na Copa era tudo com a trilha do Ayrton Senna. Ayrton Senna foi um piloto brasileiro de Fórmula 1, 3 vezes campeão mundial nos anos de 1988, 1990 e 1991. Foi também vice-campeão no controverso campeonato de 89 e em 93. Sua morte, assim como o funeral e velório, provocou uma das maiores comoções da história do Brasil como repercussão mundial. Ainda tem pilotos que gostam muito do Ayrton Senna, sabia? Pilotos que ganham hoje, que têm inspiração nesse grande corredor. Até porque dizem que a Fórmula 1 era mais competitiva antigamente. Que os carros eram mais iguais, os caras corriam. Era o melhor piloto que ganhava mesmo, então o Ayrton Senna tinha esse mérito. Essa semana eu vi uma entrevista do Galvão Bueno, que coincidência, hein? Ele falando o Galvão Bueno não, minto. Da Conexão Repórter lá da SBT. Ah, tá. Esqueci. Sim, enfim. Enfim, ele tava falando que aquele dia ele era amigo pessoal do Ayrton Senna. Ele trabalhava no Globo, o Cabrini. Ele tava trabalhando na Globo na época e ele falou assim, naquele dia o Senna tava com medo, já tinha acontecido recentemente um acidente com morte. Então ele agora tava com medo de correr aquele dia, tava apavorado, né? Se a verdade era essa. Muito bem. Senna ganhou seu primeiro veículo aos 4 anos, um mini kart feito pelo pai. Seu apelido na infância era Beco. Por que será que era Beco, cara? Beco. Ah, isso aí é porque é o seguinte, o Senna sempre gostou de correr, né, cara? Sim. E às vezes o pai dele ia bater nele, ele ia pra um beco que tinha para a casa dele, ficava lá. O pai não sabia falar beco, falava beco. Beco. Essa é informação pra você aí que curte Ayrton Senna do Brasil, pra você saber que o Ayrton Senna chama Beco por causa de um beco. O beco sem saída que ele ficava ali, ficava escondido pra não levar a surra do pai dele. Aí ele batia nele com pneu, né? Já deixando as marcas na vida dele pra ele... Com pneu. Era Pirelli já. Em 83, Senna correu uma prova de Fórmula 3 na Inglaterra com o carro sem os freios. O cara era fera, bicho. Caramba, o bicho é fogo, hein? Na primeira vez que ele dirigiu o carro que o matou, ele achou que o carro não estava em condições para correr, como disse muito bem aqui Everaldo Souza. O caixão de Senna veio de Paris a São Paulo na classe executiva de um avião da Varig. Poucos passageiros sabiam que o caixão era de Senna. Caramba. Engraçado que nessa mesma matéria é falado que o Senna, ele morreu. Quando foi levar para o hospital, já estava morto, já, na verdade. E demorou para ser atendido ali mesmo. E algumas ações que os meus paramédicos poderiam ter tomado, eles não tomaram ali na pista ali e deixaram para fazer no hospital, mas o Senna chegou no hospital morto já, não estava vivo. Mas isso não noticiaram. Noticiaram depois, à noite. O Cabrini, inclusive, foi o primeiro repórter a noticiar a morte do Senna, e ele falou assim que foi na carreira dele foi a pior notícia que ele deu até hoje, foi a morte do Senna, porque ele era um amigo dele, né? Muito bem. Senna, o circuito de Silverstone, o circuito da Inglaterra, ganhou esse nome em homenagem ao sobrenome do piloto, que é Silva. Ele ganhou 3 vezes a prova de Fórmula 1 nesse circuito, ou seja, Silverstone vem do Silva de Ayrton Senna do Brasil. Em 84, Senna teve um caso de paralisia facial. Ele pensou em um primeiro momento que seria um derrame, mas após o uso de medicamentos e massagens faciais, ele conseguiu se recuperar. Muito bem. Ao longo de sua carreira, Ayrton Senna conquistou 41 vitórias, 19 de ponta a ponta, em 161 GPs, grandes prêmios. Em 2.750 voltas na liderança, 65 poles e 3 campeonatos mundiais, ou seja, um grande piloto. O piloto faleceu sem deixar filhos. Ayrton Senna namorou Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu, como disse Everaldo Souza. O Grande Prêmio de San Marino foi trágico, não só pela morte, mas o fim de semana foi marcado pela morte do piloto austríaco Ronald e o acidente que deixou o piloto brasileiro Rubens Barrichello seriamente ferido. Ou seja, nesse mesmo circuito, nessa mesma prova, já aconteceu 2 acidentes. Muito bem. Então, uma foi antes, né? A outra, né?
É, antes dele. Eu acho que foi esse acidente aí mesmo. Diz que ele era perfeccionista, né, cara? Um cara Muito ligado a fazer as coisas bem. Diz que o Rubinho era muito amigo dele, né? O Rubinho Marichella. Isso foi tudo coisa que eu não pesquisei com muita precisão. Muito bem. Senna teve um funeral de estado onde cerca de 500 mil pessoas foram às ruas para assistir a passagem do caixão. Procuradores italianos acusaram 6 pessoas de homicídio com relação à morte de Senna, todas as quais absolvidas posteriormente. Ou seja, eles cogitaram que foi por falha mecânica ou qualquer outra falha a morte de Ayrton Senna. Senna é assim porque a morte do piloto foi considerada pelos brasileiros como uma tragédia nacional e o governo brasileiro declarou 3 dias de luto oficial. O governo brasileiro também lhe concedeu honras de chefe de Estado com a característica salva de tiros. Muito bem. O corpo de Senna está sepultado no Jazigo 11, quadra 15, setor 7, do cemitério do Morumbi, em São Paulo. Ayrton Senna, esse é Ayrton Senna, o grande piloto brasileiro, o piloto que durante muitas manhãs de muita gente aí foi motivo de alegria, né? É engraçado que muita gente só ouviu falar de Fórmula 1 por causa do Senna, né? A famosa chamada Ayrton Senna do Brasil já era um bordão famoso no país, já. Então muita gente só ouviu falar de Fórmula 1 por causa do Senna. Eu mesmo nem sabia que era Fórmula 1 sem ser citado Ayrton Senna. Muito bem, esse é Ayrton Senna do Brasil, o grande campeão mundial, que prestamos nossa homenagem a ele aqui, que Deus o tenha e que tomara que surja outros pilotos como ele, como não surgiu há muito tempo já, né? E essa instituição do Seninha lá, né? Toda essa verba que entra para essa instituição, para essa marca Seninha, uma parte é doada para a família e outra vai para a instituição. Eu não lembro qual em específico, mas é para criança e não sei para qual a especialidade que é, que criança que é, mas eu sei que uma parte da verba é revertida para a doação. Muito bem, então esse é Ayrton Senna fazendo caridade até morto. É morto. É brincadeira, meu. É isso aí, Rádio Digital Pop, aqui a mais ouvida hoje com o programa cheio de graça. E você não pode deixar de participar pelo WhatsApp 98976-4797. Mande o seu áudio, mande o seu oi, mande o seu tchau, mande o seu café aqui pessoalmente. Muito bem, vamos aos patrocinadores da Rádio Digital Pop, que ajudam que ela se mantenha e aconteça, que Zé Grilo não brigue com a sua mulher. Se você descobrir quem é o Zé Grilo, você vai ganhar um prêmio. Muito bem. Primeiro conosco a Santa Isabel Casa e Construção. Há mais de 40 anos pensou em reforma ou construir em Hortolândia e região. Pensou em Santa Isabel Casa e Construção. Lá você encontra tudo, do básico ao acabamento e muito mais. Fica na rodovia Campinas Montemor, a famosa SP-101, na saída 06, no Jardim Rosolém. O telefone para contato é o 3819-7700. Casa de Carnes Tomazinho. Aqui você encontra tudo para o seu churrasco. Frios, aves, peixes e muito mais. Rua Adamastor Picelli, número 560, no Jardim Santa Clara 1. O telefone é o 3887-3244. Casa de Carnes Tomazinho. A higiene é o princípio da qualidade. Muito bem, também conosco a Bono Pneus, que faz alinhamento, direção, balanceamento, check-up de itens e muito mais. Fica na rua Zacarias Costa Camargo, número 111, no centro de Hortolândia. O telefone para contato é o 3865-2965. Também tem o 19-97420-1473. Drogaria Santa Terezinha, remédios de graça para asma, diabetes e hipertensão. Rua Oswaldo Ribeiro, Carrilho, 133. Jardim Mirante de Hortolândia, o telefone é o 3845-0595. Muito bem. Também conosco a Temaqueria.com Hortolândia, cardápio e rodízio de comidas japonesas, incluindo, meu amigo... Sashimi. Opa! O quê? Sashimis. Ó, falei sério agora, hein? Sashimi? Sashimis. Pronto. E que? Temaki Hot Rose. Sashimis, Temaki e Hot Rose em um ambiente descontraído e com espaço kit. Fica na rua Pinheiros, número 249, no Parque dos Pinheiros, em Hortolândia. Diz que entrega é o 19-99444-7772. São 29, são 34, são 37 e um 2 no final. Então, 999-444-7772. Temaqueria.com Hortolândia, a melhor temaqueria da região. É, isso mesmo.
Transporte Padovani, fretamento de ônibus e vans em Hortolândia. Rua Odenir Padovani, número 116, no Parque Maria de Lourdes. Certo? O telefone é o 3809-6900. Viagem tranquilo com Transporte Padovani. Também conosco a MP Design Gráfica Rápida, faixas, brindes personalizados e muito mais. Fica na rua Presidente Tancredo Neves, no número 653, no Jardim do Bosque, em Hortolândia. O telefone para contato é o 19-3505-9747. MP Design Gráfica Rápida. Boa! ClickNet, a melhor banda larga e ultra banda larga é com ClickNet. Essa oferece um serviço de download fantástico. Você pode contratar o serviço pelo 3515-4660. ClickNet, a melhor banda larga de Hortolândia e região. E para fechar, Rose Restaurantes. Na Rose Restaurantes você encontra comida caseira com self-service, um cardápio variado todos os dias e atendimento de primeira em um ambiente aconchegante. A Rose Restaurantes fica no Metropolitano Shopping, Bloco J, Sala 11. Os telefones para contato e disque entrega são 3383-2488 e 988-38-9199, meu amigo. Quero mandar um abraço para o Pavani de Campinas, Eduardo Pavani, que está ouvindo o programa e mandou uma mensagem aqui, ó. Vou ler aqui ao vivo. É o velho Pavani, né? Opa! Eu ouvi falar desse velho. velho. Eu vou falar de você. Quiser que eu vou falar de você aí? Ok, mandou uma mensagem aqui, Luiz, ó. Cadê o Amado Batista? Bom dia, Edson, tô ouvindo vocês. Quem é o Amado Batista? É o Barrão? Barros. Muito então, bem. Se o Barros estiver ouvindo aqui, responde ao Pavani que mandou essa mensagem perguntando cadê o Amado Batista, tá bom? Daqui a pouco, Barros aqui no programa Cheios de Graça pela Rádio Digital Pop, a mais ouvida. Você fica vendo que o nosso convidado, ele já tem apelido, é um convidado com apelidado de Amado Batista. Vamos descobrir, perguntando pra ele aqui ao vivo. Muito bem, agora... O Barros mandou uma mensagem aqui também, ó. Vai, Bom dia, daqui a pouco eu tô aí. Assim esperamos o Barros, daqui a pouco, hein? Muito bem, vamos ao nosso quadro que é muito famoso, que é o Piadas Expressas. É sobre nome de cantor. Vamos lá. Nome do cantor? Isso. Sabe qual cara que é bem amado e toca muita batida? Sim. Amado Batista. Muito bem. Sabe... Você não sabe, cara? Não sei, cara. Ô, louca. Um minuto de piada, vamos lá, vamos ver. Você sabe qual que é o cantor que tirou o dente e ficou com a boca inchada? Qual? Bochecha. Nossa, legal. Sabe qual que é a cantora que tem comida no nome? Não. É a Xuxa Miguel. Sabe qual é a cantora que tem leite no nome? Qual? Cláudia Leite. Sabe qual que é a cantora que machucou a cabeça, teve um galo e já sarou? Quem? A Ivete Sangalo. Nossa. Você sabe qual que é a cantora que foi encontrada na floresta? Qual? Vanessa da Mata. Você sabe qual que é Você mesmo? sabe qual que é o rapaz que foi feito no cafezal? Qual? Ed Mota. Por quê? Café Mota. Entendi. Sabe qual que é o cantor? Acabou o tempo. O cara cortou o tempo antes que não viagem. Agora tem que melhorar, pô. Esse é o Piadas Expressas, aqui ele vem do nada no nosso coração e a gente tem que inventar as piadas, mesmo que sejam ruins, uma hora sai uma boa, né? Uma hora vai ser uma boa, né? Ou uma pior, entendeu? Muito bem, ou uma melhor, ou uma pior, ou uma melhor. Lembrando que temos ouvintes aqui especiais ouvindo o programa. Eduardo Pavani mandou mensagem aqui novamente. O velho Pavani. Vem, Pavani. Mandou aqui, ó. Você me ferrou. Por quê? Eu falei, eu li a mensagem dele aqui. Que é o Então, Pavani. se quiser mandar um áudio aqui, o Eduardo Pavani, pode mandar sua mensagem aqui, a gente vai mostrar aqui pro Carlos Barro, que daqui a pouco tá chegando aqui aos estúdios da Rádio Digital Pop, no programa Cheios de Graça. Mande aqui explicando por que Amado Batista, tá bom? Então, bem. sobre a hashtag Amado Batista do programa hoje. Muito bem, vamos a um rápido intervalo, é muito rápido mesmo. Voltamos já com um programa cheio de graça com Amado Batista hoje, né? Exatamente, que é secretária que trabalha o dia inteiro comigo. Muito bem, fica ligado aí que daqui a pouco tem Carlos Barros. Boa! Tirou a minha vida do chão. Estou em suas mãos. Rose Restaurante. Viver sempre na contramão. Sem endereço pra voltar. Cheios de
Graça volta já. Você está querendo fazer uma excursão? Então viaje com a Transporte Padovani. Estamos no mercado há 38 anos e somos referência na região pela pontualidade, segurança e qualidade. Alugamos micro-ônibus, ônibus e vans e nossos veículos são climatizados. www.padovanibus.com.br ou ligue 3809-6900 e 3887-1322. Transporte Padovani. TJ Ar-Condicionado, assistência técnica e manutenção de ar-condicionado e atualização de TV digital e satélite. Atendimento das 8 da manhã às 19 horas. WhatsApp 988228243. TJ Ar-Condicionado, o conforto que a sua família merece está aqui. Não conte com a sorte, conte com a Seven Proteção Veicular. Proteja o seu veículo contra roubo, furto, colisões, incêndio e fenômenos naturais. Ligue agora mesmo. DDD 19 99338 0025 99338 0025 ou ligue DDD 19 3236 0159 3236 0159. Seven Proteção Veicular, a proteção veicular que mais cresce no Brasil. Digital. Aqui a gente toca o que você quer ouvir. Você pediu. Digital Pop toca. Muito bem. Estamos de volta com Cheios de Graça. Cheios de Graça. Chuva de graça, pedimos a... Estamos de volta com o programa Cheios de Graça pela Rádio Digital Pop, a mais ouvida. Não deixe de participar. Hoje tem uma participação especial de Carlos Barros. Então, mande seu WhatsApp, porque o nosso tema de hoje é um tema interessante, viu? Você aí que é ligado aí ao programa Cheios de Graça, todos os domingos, pelas manhãs aqui da Rádio Digital Pop, você pode participar, porque o tema de hoje vai falar sobre o quê? Sobre escola, né, meu amigo? Sobre professor, meu amigo, isso mesmo. O tema de hoje é os desafios de um professor dentro da sala de aula. Esse é o tema. Quais são esses desafios, hein? Louco meu, mais do que nunca fera. E se bicho aqui tá ouvindo o programa, pode participar, meu. Porque, meu... Cara, me diga você, meu amigo, você era um desafio para os professores da sala de aula ou você era um cara tranquilo, tímido e... Era um desafio muito grande. Realmente era um desafio muito grande calar minha boca, né, cara? Ficar muito conversar. Estava no fundo, né, durante um período, depois estava na frente, mas foi o período que eu fui espancado pelo meu pai e minha mãe para estar estudando, então fui colocado na primeira fileira, na primeira carteira. Aí, meu amigo, essa fera, meu, ficou muito ligado, meu. Ficou o tempo todo na frente na escola? Hã? Ficou o tempo todo na frente? Como é que foi? Aí depois da quinta série diante foi até terminar os estudos, fiquei na primeira carteira, mas rapaz, eu conversava, ficava no fundo, cara, nossa, atrapalhava o professor, fazia piadinha. Aí tinha uma coisa que eu gostava de fazer muito, quando o professor saía da sala, eu pegava o giz e tal, e ficava imitando cada professor lá na frente. Um dia o professor me pegou, cara. E aí? Continua aí, Everaldo, tá bonito, né? Continua. Senhor Everaldo, como chamava? O professor que chamava Gilberto, ele chamava de Tatu, mas só a gente sabia, né? Ele jogava giz, cara, se estivesse conversando. Nos alunos? É. Louco. O próximo vai ficar na cabeça, viu, senhor Everaldo? Aí, deixa eu falar pra você, viu? Era tenebroso aquela... Qual que você acha, cara, que é o maior desafio do professor dentro da sala de aula, hoje em dia e na sua época também? Acho que o maior desafio é fazer a aula se tornar interessante, cara. Mas hoje ainda, pior ainda, porque tem o uso do celular. Já na minha época, no finalzinho, estava começando a ser inserido os aparelhos quase que coloridos aí, né? Com a imagem colorida. E já era um desafio muito grande, o barulho, a conversa na sala. Agora, cara, eu acho que hoje é mais ainda, porque qualquer coisinha o aluno já tá mexendo no celular. Na faculdade eu lembro que a galera ficava mexendo muito no celular durante a aula, cara. Aí na hora que você falar alguma coisa, vai falar que tava gravando. Hoje a pessoa nem liga, porque o cara tá pagando pra estudar.
Ele era na universidade, tá pagando para estudar. Então, se ele não prestar atenção ou ficar no celular, o problema é dele. Ele vai pagar do mesmo jeito, o professor vai ficar rico do mesmo jeito, quem vai aborrecer vai ser ele. Mas na época de adolescência e tudo mais, bicho, era fogo. A maior dificuldade era realmente fazer isso. Eu tinha um professor, o Abidel, que infelizmente já faleceu. Engraçado que eu fui saber sobre bem depois que ele tinha falecido. Ele deu aula de matemática, o substituto de matemática e depois de história, cara. E ele tinha uma forma muito interessante. Acho que ele, na época, nem tinha YouTube ainda. Ele dava aula falando, cantando, cara. Dava aula cantando, era muito legal. E eu lembro que no final da aula, quando ele sabia que eu era muito zoeira, ele pediu pra gente conversar em inglês lá na frente, lá, cara. Inglês? Aí, era a diversão da sala. Legal. Porque ele falava um pouco de inglês, mas eu não falava nada, então era... E ele não aguentava, não precisava dar risada. Então, e o Abidel foi responsável de fundar um grupo que chamava... Esqueci, cara. Tinha um grupo de dança na escola muito famoso que venceu até competições na cidade de Hortolândia. Grupo de dança Realeza. Cara, dançava demais. Os passos que ele trouxe para o cara dançava demais. Ele passou isso para alguns alunos na época de festa junina. Deu certo, deu uma adaptação, uma festa junina mais atual. E com essa apresentação que tinha na época uma competição de quadrilha. Eu não falo na quadrilha do Corinthians não, viu? Nem na quadrilha de assalto em banco, uma armada. E quadrilha de dança mesmo, festa junina, ele tinha uma competição de várias escolas de Hortolândia competiam. E a Maristela ganhou, um ano que ela ganhou. E foi realmente com esse grupo Realeza. Aí ele fundou esse grupo que dançava pela cidade. E assim foi. Ficou muito famoso. O que sente mais falta da escola, cara, na sua opinião? Não falo só da escola para novo não, mas da faculdade também. O que sente mais falta assim, do ambiente? Do convívio social, cara. Conhecer pessoa nova, assim? Nossa, conhecer e aquela rotina do dia a dia, conversar sobre um monte de coisa, se falar na semana. Foi muito legal. Inclusive, tava desafiando no Facebook, cara, uma amiga minha, muito gente boa. Eu lembro que a gente ficou muito próximo assim, na faculdade, porque ela também era católica. E ela guardava uma foto, lembro até hoje, na bolsa dela, que era ela e a mãe dela em Aparecida do Norte, a mãe dela já falecida. E ela namorou uns 17 anos, ela sempre falava da mãe dela, né? Engraçado que o namorado dela, o noivo, na época, estudava na sala vizinha. E também virei amigo dele, assim. Mais dela, mas... E ontem eu vi no Facebook que ela se casou. Legal. Tudo coisa chata que ela não me convidou, mas enfim, né? E ela tinha uma maneira muito errada de chamar a pessoa que era de brother. Ela é de Mogi Guaçu? Mogi Guaçu, cara. Eles falam um R puxado lá. E é engraçado ela falando. Eu chamava ela de Chororó, porque ela tinha uma franja. Eu adorava esse apelido. Fala, Chitão. Chitãozinho é seu pai. Muito bem. Falando em Chitão de Chororó, daqui a pouco tem Amado Batista aqui, o famoso Barrão. Carlos Barros, né? Exatamente. Carlos Barros, daqui a pouco no programa Cheio de Graça, pela Rádio Digital Pop. Você pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento, né? Para o professor Carlos Barros, que estará aqui ao vivo, aqui batendo papo com a gente. Então, o Carlos Barros, que é professor de matemática, ele vai poder te auxiliar aqui no que você precisar sobre dúvidas. Professor, o que eu posso fazer de melhor para ser um melhor aluno para o meu professorzinho? Ele vai falar para você, vai trazer as dificuldades, vai trazer as coisas boas e com certeza é um cara que deve gostar da profissão, né? Exatamente. Ele é um cara, inclusive acabou de chegar, ele é um cara muito bem humorado, o Barros é um cara muito bem humorado, bem pra cima, bem alegre. Tá sabendo que é um programa de humor. Né? Então, se o pessoal ficar fazendo umas brincadeiras aqui que não convém, né? Mas esse cara é fogo. Mas é isso aí, daqui a pouco. Barrão aqui, estacionando seu veículo aqui, ó, na frente da gente aqui. E vai estar aqui ao vivo mesmo, essa fera bicho. Ele que é imitador. Imitador? Professor. Entendeu? Metalúrgico. Aí já foi, não é mais hoje ele é professor, se dedica aí à arte de ensinar. Ele que é totalmente voltado pro ensino aí, levando a sua arte do 5x5 aí, pra galera aí. Já tá aí, ó, eu tô vendo a chave balançar. Deixa eu botar escuro ali na sua Barrão. testa. O Barrão tá chegando aí. Muito bem, vamos ao Opiniões Baixas? Boa! Tá no grupo agora, aí. Exatamente, vamos agora a esse quadro que deixou de estar presente aí pro tempo aí. Isso mesmo. Cheio de Graça, coloca aí que você vai escrever aí. Cheio de Graça, que chegou os áudios do Cheio de Graça aqui Boa. na Rádio Digital Pop. Vamos ouvir o Opiniões Baixas. Espera aí, só um minutinho. Bora. Manda bala. Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui com a Lara. Lara, tudo bem? Tudo, e vocês? Muito bem, eu tô bem. A pessoal deve estar bem também. Com certeza, né? Todo mundo tem que estar bem, porque senão a humanidade vai ficar triste. A humanidade? As pessoas. Quem é a humanidade pra você? As pessoas do mundo. Corretamente. E as pessoas de Marte são o quê?
Marteanos? Marteanos. Muito bem, marteanos. Marcianos que fala a palavra certa. Marciano. Hoje o nosso tema é sobre escola. Você voltou às aulas? Já faz 2 dias. Nossa, caramba, muito tempo, né? Não. E qual é a capa do seu caderno? Uai. A capa do meu caderno é várias maquiagens. Ah, legal, hein? Bacana mesmo, hein? Me diga uma coisa sobre a escola. O que você mais gosta nela e o que você mais se diverte lá? Eu gosto muito da comida de lá, do recreio. Eu gosto muito da aula de matemática lá, que eles focam bastante, dão bastante contas, que eu também gosto muito. 5 vezes 5. Tá bom. 5 vezes 5, 25. 40 vezes 40. Não sei. Não, você também não é uma boa em matemática. Percebemos aqui que você tem uma falha nessa matéria, né? Não, mas eu ainda não aprendi essas coisas altas. Tá bom. Então, qual matéria você gosta mais na escola? Matemática. E a segunda que você gosta mais? Língua portuguesa. Língua portuguesa. Mal com L ou mal com U? Como assim? Se escreve mal com L ou mal com U? Mal de mal, pessoa mal? Pessoa mal. U. Como que você acha isso? Porque eu aprendi isso ontem. Legal. Eu não vou duvidar. Você falou, tá falado, tá bom? E o que você menos gosta na escola? Eu não gosto que todo mundo fica correndo, aí fica aquela barulheira, aí a diretora vai lá, xinga, aí a gente fica desconcentrado, e isso é muito chato. Você não gosta de correria? Isso. Qual palavra você deixa para as pessoas que gostam de correr na escola? Não corram porque pode se machucar, aí só por causa de brincadeiras na escola tem que ir lá pro hospital, ralou o joelho grávida, quebrou um braço, uma perna, né? Morreu, né? Isso já é exagero. Não, acontece mesmo. Então tá bom, então manda tchau pra galera aí e manda ela fazer mais contas de matemática. Tchau, galera, fiquem com Deus, tá? Beijos pra vocês e estudem bastante matemática, que é uma matéria super legal. Fala, galera, tô falando aqui com a famosa Descabelada. Tudo bem, Descabelada? Tudo. Qual é o seu nome, Descabelada? Maria. Maria Descabelada? Não. Maria o quê? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Ô Maria Eduarda, me fala uma coisa. Hoje a gente vai falar sobre escola. As suas aulas voltaram ou você não tem aula ainda? Você é uma pessoa sem atividades? Já voltou. E você acha isso bom ou ruim? Bom. Por quê? É que minha professora é tão legal que ela conta as historinhas mais legais. Qual história você mais gostou que ela contou? A do Pinheirinho. Conta aí pra nós. Era um pinheirinho que ele era o pinheirinho mais bonito de toda a floresta. Primeiro ele queria ser... esqueci. Muito bem, você gostou muito da história, que você esqueceu da história. Parabéns pra você. Esqueci. Esse cabelo que você não penteia. Eu vou pentear depois. Ó, como é que você faz pra se achar ali na floresta? Esqueci também. Você pega um mapinha. Tipo um mapinha, que é um círculo. Você entendeu a piada, né? Que aponta pro lugar que tem que ir. A bússola. A bússola. Você cagou com minha piada, beleza. Me fala uma coisa, o que você menos gosta na escola? De levar bronca da professora. Me dá um exemplo aí de uma bronca que você levou, que você ficou chateado. Nunca levei bronca. Ué, mas se você não gosta, como que você nunca levou? Eu não gosto porque às vezes é que eu levava bronca da minha professora quando eu estudava ainda no Bambino. Você é muito confuso, você percebeu? Você falou que não levou bronca, aí você levou. Mas me diz uma bronca do Bambino, então, que você ficou chateado. Esqueci todas. Parabéns, você tá com Alzheimer, né? Na cidade já, o negócio vai ficar pro seu lado. Manda um abraço para as pessoas que têm Alzheimer. Um abraço. Pra quem? Pra todos os meus amigos. Tem Alzheimer. Alzheimer. Fala, galera, eu tô aqui com o tio Luiz, mentira, com o Henrique, tudo bem? Sim. Quanto tempo você não dá entrevista? Faz um ano. Um ano, muito bem. Henrique, por que na sua camisa tá escrito assim, Henrique Terra? É porque a minha professora colou. E você fez o personagem Terra? Sim. O que o personagem Terra faz? Ele faz
ajudar. Ah, entendi. Muito bem. E as suas aulas voltaram, Henrique? Sim, O que você gosta mais na aula que voltou agora? eu gosto de assistir desenho. Dá desenho na escola, você assiste? Eu assisto o do Gato Tal. Gato tal? Sim, que tem um gato. Tal. O que você menos gosta na escola? Qual a coisa que você fica mais chateado na escola? É minha professora fica brava. Me dá um exemplo aí, do dia que ela ficou brava com você. Nunca ficou. Porque eu mudei de sala. Ah, se tinha uma professora que ficava brava com você, você fez uma estratégia. Vou mudar de sala para nunca ficar mais brava comigo. Essa foi a sua estratégia. É. Parabéns, você é um garoto pensador. Tchau. Manda um recado antes de falar tchau para as professoras que dão broncas. Manda um recado para elas pararem de dar bronca nos alunos. Vai, manda um assunto aí. Não tem coragem, né? Tá com medo, né? Você foi ameaçado pelas professoras? Sim. Entendi. Então, tchau. Manda tchau pra galera. Tchau. Fala, galera. Eu tô aqui com o Vinícius. Vinícius, tudo bem? Tudo! Vinícius, suas aulas voltaram? Voltou! Eu amo minha escola! Onde você estuda? Pinheiros. E o que você mais gosta na escola lá que você estuda? De ganhar doce. Ganhar doce? Eu ganhei doce. Ontem eu ganhei 2 balas, hoje eu ganhei 1 pirulito. O que você menos gosta lá na escola? Fazer lição é muito chato. É verdade, né? E qual lição você menos gosta que você já fez, que você sentiu uma raiva tremenda no seu coração? Ficar escrevendo. Você não gosta de escrever, você gosta de um cara que gosta só de ver vídeo, né? Eu prefiro gravar vídeo pro YouTube, ficar jogando e assistir vídeo. Muito bem, vem aqui então dar seu recado final para a galera. Prefiro no YouTube, eu gosto mais ou menos de Netflix. Você gosta mais de Netflix ou YouTube? YouTube. Por quê? YouTube é mais legal, YouTube tem coisa que eu mais gosto. O que você gosta no YouTube? De assistir um montão de carinha ajudando. Muito bem. Então manda um recado pra galera do YouTube. E você um dia quer ser youtuber? Eu quero. Fala, galera, eu quero ser youtuber. Eu quero ser youtuber. Então, tchau. Tchau. Bye. Cara, esse o quadro Opiniões Baixas. Cara, através desses áudios você consegue perceber onde está o futuro desse país, né, cara? Exatamente. Aqui você encontrou futuro dependente de químicos, usuários de morfina, Eu tô criança com Alzheimer. criança já com Alzheimer com 7 anos de idade. Então, assim, onde está, para que rumo está indo o nosso país, né, cara? Muito bem, esse é Opiniões Baixas com as opiniões das crianças. As crianças, Sobre esse então, assunto maravilhoso. Você acha que a gente falar alguma coisa, uma piada de baixo calão? Quando eu vou falar do tema, do nome do quadro Opiniões Baixas, não. São crianças, são os grandes e pequenos filósofos da cidade de Hortolândia, dando suas opiniões aí sobre o tema de hoje. Muito bem, já está nos nossos estúdios Carlos Barros, o professor de matemática, já está aqui preparado já, né? Carlos Barros, ele que veio diretamente da sua casa a 200 por hora, chegou no horário ainda, chegou no horário, falei pra ele 7h45, chegou no horário mesmo. Parabéns, você é o único que chega no horário aqui. Porque tem um colega, tem um colega aqui de rádio, que trabalha nessa emissora aqui, cara. Ele é meu Uber particular, né? Eu tô sem carro não, sem Celta. E foi buscar hoje, né? Mandei mensagem. Só hoje não. Mandei mensagem pra ele e falei assim: e aí, brother, acordou? Aí, nada, né? Liguei, nada. Aí, depois chegou a mensaginha, né? Já quase 7 horas. Cara, tava no banho. Engraçado que o cara não chegou com o cabelo molhado e nada, cara. A gente saiu o cabelo, não sai do banho, né, cara? Esse é o processo. Muito bem, vamos agora aos nossos patrocinadores desse programa maravilhoso. Boa. Vamos com uma trilha sonora aí pra mudar o clima desse momento. E Disney, pode dizer o que tem a ver? Não. Muito bem, coloca aí uma música, relembrar o sertanejo do passado, relembrar o nosso coração. Tá chegando mensagem pra você que Carlos Barros tá nos estúdios aqui quietinho, calado aqui, tá aqui tomando seu café da manhã, tudo mais. Achou a trilha aí? Opa, achei que tá na pulha aqui. Depois, tem um engraçadinho aqui mandando mensagem, ô Carlos, pra você. Se conhece você. E... Oi? Tá mandando mensagem aqui, quem manda mensagem é o velho o quê?
Velho Pavão. Você ouviu, né? Você ouviu falando, né? Velho Pavão mandando mensagem aqui. Pavão, velho de um vagabundo. Vamos lá? Nosso convidado já tá nervoso aqui com os ouvintes. Vamos lá então a nossa trilha? Bora. 1, 2, 3, valendo. Dona Carminha, pode vir a minha sala, por favor? Ela chega tão meiga e tão Ao som de Amado Batista. as cortinas e A pedido de Eduardo Pavani, vamos falar dos patrocinadores desse programa, né? Vamos. Então você que quiser patrocinar o nosso programa, né, inclusive aí, tem uma brechinha pra você, quiser patrocinar o programa aqui, é só mandar o seu contato aqui pra gente aqui, mandar o seu WhatsApp aqui no 98976-4797 e participe e ajude a manter esse programa aqui aos domingos pela Rádio Digital Pop. Vamos lá? Muito bem. Para ela não há sacrifício. Ao som de Carlos de Amado Batista. Quem está conosco? Elton Barbearia, há mais de 10 anos cuidando do estilo masculino. O horário de funcionamento é de terça a sábado às 7 da manhã às 18 horas, ok? Mais informações das redes sociais, no Facebook, Instagram. Também você pode entrar em contato, agendar o seu horário no 99-255-2478. Localizado no Jardim Carmen Cristina, Elton Barbearia. O seu estilo é nós que faz. Penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Eita, pica. GH Produções, ensaios fotográficos de casamento, de gestantes, de batizados e eventos corporativos e outros, né? Que faz fotografia de tudo. Queria aproveitar aí, você que faz evento corporativo, quer me chamar aí, você tem coragem de me chamar? Me chama aí que tá dando dinheiro, tá bom? Convidou. E chama o Gustavo também da GH Produções aí. Chama ele lá, ele tira foto do seu evento, do seu batizado, do seu tudo. Você quer tirar uma foto bacana pra postar no Facebook? Ele tira. Quer tirar uma foto bacana pra você colocar no status? Ele tira. Quer tirar uma foto bacana pra você mandar para a sua namorada? Ele tira. Quer tirar uma foto bacana para você fazer uma foto 3x4? Ele tira. Muito bem, tá atento, chão. O telefone para contato é o 19-992-65-1016 GH Produções. É isso, o seu estilo, a sua fotografia, é ele quem faz. Mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Vou dar nessa parte. E ao som de Amado Batista, a gente queria mandar um recado aqui pro nosso querido e amado Grilo. Grilo, você se tiver ouvido o programa, meu querido amigo, hoje abrimos a rádio, estava com um perfume diferente aqui, né? Tá, um cheirinho bacana, cheirinho. Inclusive, nosso convidado está aqui fazendo uma... Você falou que vai levar, contar os... Tem problema falar aqui, né? Enfim, é isso aí. Academia For Health, não é mesmo, Luiz? Exatamente. Academia For Health é um novo conceito de saúde e bem-estar, com musculação, zumba que o Luiz está fazendo já há 16 dias, aula de spinning e muito mais. Localizado na rua João Camilo de Camargo, número 569, no Remanso Campineiro. E você pode entrar em contato pelo 99229-6505. Ali você pode bater um papo com o nosso querido amigo Matheus, que é o psicólogo da academia, né? Ele que era para ser instrutor, na verdade acaba sendo o psicólogo da turma lá, conversando com bater papo e tudo mais. Ah, vocês estão queimando aqui a academia? Não, vamos queimando não. Você, rapaz, quer ser instrutor? Não vai ser instrutor, cara. Vai de graça, entendeu? Recepciona o pessoal aí, entendeu? O Matheus que tá com músculo a mais agora, né? Tá o quê? Com músculo a mais agora, com estrutura elevada. Fui visitar o Matheus agora, tá forte pra caramba. Quem gosta? Então, Academia For Health, tá? Um novo conceito de saúde e bem-estar. Não deixe de conhecer os planos aí da academia aí pra você emagrecer com saúde, assim como eu perdi 6 quilos, obrigado. E aí você pode manter esse corpo saudável e esbelto aí, como o Luiz tá fazendo, spinning e zumba também, né, Luiz? Muito bem, fica ligado lá que você pode encontrar um plano muito bacana para esse verão, senhor. Corre lá, pega um pouquinho nesse verão e fique trincado, né? Fique trincado, né? Muito bem. Não vou trincar os ossos porque não consegue andar, né? Vai lá, faz o plano lá, ou entra em contato com 992-296505, fala com o Kleber lá que ele com certeza tem uma solução para você nesse verão. Boa. E Pode você... academia? Ah, o seu músculo? Nós que faz. Para o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo.
É isso aí, meu amigo. Estamos ligados aqui nessa rádio Digital Pop às 7h57. Logo mais tem Carlos Barros falando de educação, falando dos desafios do professor dentro da sala de aula. Ele que é professor de matemática e também é cantor nas horas vagas. Na verdade, Carlos Barros. Ele falou que tem um recadinho muito particular para mandar pro Eduardo, o Zé Engraçadinho. O Pavani? O Pavani, o Zé Pavani. Viu? E você não deixe de baixar o aplicativo aqui no sua Play Store ou ouvir o programa também através do site, né? Então vai lá no Play Store lá, o Barros já baixou ali, entendeu? Já tá ouvindo o programa, tava ouvindo aqui no carro dele já o programa, inclusive tá bem feliz com o comentário do Eduardo. Eduardo vai pra casar o que fazer, tá bom, Eduardo? Entendeu? Tem que respeitar os convidados aqui, meu amigo. Tá certo? Aqui tá achando que aqui, ó, bagunça aqui? Que é o programa do Dani Gentili, Luiz? É uma bagunça, isso aqui é uma bagunça. Não é uma bagunça, aqui é uma bagunça organizada, rapaz. Então você aí que tá louco pra patrocinar um programa, patrocínio nosso. A gente tem uma meta pra cumprir até o final do ano, atingir o número de 150 patrocinadores. Pra quê? Pra gente largar nossos empregos e ficar só na rádio. A gente faz todo dia esse programa, sem falta. Todo dia a gente faz o programa. Meio-dia, 6 da tarde, né, pai? Exatamente. E aí a gente tem uma vida mais saudável, assim como o Grilo, que tá ganhando milhões de dinheiro aqui com essa rádio maravilhosa. Essa rádio que acolhe o nosso convidado, que já tomou seu café da manhã aqui, foi muito bem atendido aqui pelo... né? Tomou seu cafezinho ali, torradas inglesas ali com um frescor refrescante. E tá ali agora tomando uma aguinha com gás ali agora, só aguardando o seu momento de participar do programa Cheios de Graça aqui pela Rádio Digital Pop. Mais ouvida. Fique ligado aí, porque dizem as velhas histórias que foi Carlos Barros que ensinou a imitar o Silvio Santos, ou seja, a melhor imitação do Diego Heraldo Souza vem de Carlos Barros. Vamos ver. A melhor e única. A melhor e única. O pessoal que eu sei fazer, Carlos Barros, muitas histórias aí, né, Barros? Muitas histórias aí, muitas risadas nas linhas de produção. Hoje que ele agora é um professor, a gente não se encontra mais com frequência, mas muita idade que deu na linha, cara. Então fica ligado, logo mais tem Carlos Barros falando de educação, você manda sua participação. Isso. E você mesmo, também o velho Pavani, pode mandar mais participação. Isso, o velho Pavani, que daqui a pouco vai ter a resposta pra você aí, cara. Achou que ia ficar de graça, né, vagabundo? Muito então, bom. Participe no 98976-4797, mande seu comentário, mande sua pergunta aqui pro nosso querido amigo e professor Carlos Barros. Falando do tema de hoje, que é o que, Luiz? Lembra do tema? O tema é os desafios do professor dentro da sala de aula. Manda sua participação aí, sua pergunta, que Carlos Barros está aqui à sua disposição. Ganhando milhões. E aí, você que foi professor aí e que deu aula pra esse rapaz aqui, que é fã do Lula, esse rapaz petista aqui do meu lado, aqui, o Luiz Henrique. Você que foi professor dele, sabe o quanto sofreu. Ele gostava de cantar rush na sala de aula, todo mundo sabe dessa história, então pode mandar o seu áudio, sua participação, contando aqui o passado sobre o Luiz Henrique. É isso aí, vamos rápido, já voltamos já com o Carlos Barros. Tchau! Não saia daí, Cheios de Graça, volta já. Chuva de graça, Digital Pop. Se você quer disposição, escute bem. Conheça a Gerofort e fique mais exposto. Se você quer mais energia para o seu dia a dia, conheça a Gerofort, tenha mais exposição. Gerofort é 54% de pura energia do Guaraná e 46% das principais vitaminas e minerais que você necessita para potencializar o seu dia. Gerofort, energia e disposição, seja qual for o seu ritmo. Gerofort é um produto exclusivo da Drogaria Santa Terezinha. Drogaria Santa Terezinha, Rua Oswaldo Ribeiro Carrilho, número 133, no Jardim Mirante, em frente ao Hospital Mário Covas. Você já conhece a Temaqueria.com Hortolândia? Ainda não? Então, você não sabe o que está perdendo. A Temaqueria.com Hortolândia é a melhor temaqueria da região. E você ainda conta com espaço kids para as crianças, ambiente familiar e o melhor da culinária oriental por um preço que cabe no seu bolso. Venha nos fazer uma visita. Rua Pinheiro, número 249, no Parque dos Pinheiros. Disque entrega 3504-2577 ou 98292-4277. E para você, ouvinte do programa A Voz da Cidade, toda sexta tem sorteio de um rodízio na Temaqueria.com Hortolândia. Participe! Temaqueria.com Hortolândia, a melhor temaqueria da região. Digital Pop. Digital Pop. A mais ouvida. Digital Pop. Aqui a gente toca o que você quer ouvir.
Que a Clicknet tem a melhor banda larga e outra banda larga, você já sabia. Mas você precisa saber também que os preços da Clicknet são imbatíveis. Confira, 70 megas apenas R$ 99,00 e 100 megas só R$ 119,00 mensais. Tudo com roteador Wi-Fi, suporte técnico 24 horas, instalação rápida e de fibra ótica. E o melhor, planos com franquia ilimitada. É isso mesmo, franquia ilimitada. Ligue agora e faça seu orçamento. 3515-4660. 3515-4660. Clicknet, com tanta velocidade, você não vai ficar para trás. Santa Isabel Casa e Construção. Tudo para a sua casa, do material básico ao acabamento, ferragem, bricolagem e inclusive madeiramento, você encontra no Santa Isabel Casa e Construção. Atendemos Hortolândia e região com as melhores marcas e os melhores preços. Venha conferir. Rodovia Campinas Montemor, saída 6, em Hortolândia. Maiores informações, ligue 3809-7700 ou acesse o nosso site www.santaisabel.com.br. Santa Isabel Casa e Construção. Há mais de 40 anos construindo confiança. Você sintoniza Rádio Digital Pop. www.radiodigitalpop.com.br ou em nossos aplicativos na Apple Store e no Google Play. Digital Pop, a mais ouvida. Você pediu. Digital Pop toca. Estamos de volta com Cheios de Graça. Cheios de Graça. Chuva de graça, verde no jardim. Estamos de volta com o programa Cheios de Graça pela Rádio Digital Pop. Não deixe de participar ao vivo aqui do programa pelo 98976-4797. Não é mesmo, Henrique? Quem? Henrique, em inglês? Não, Henrique é Henrique Inglês. Muito bem, Henrique Inglês. Esse cara aí é ser viado, não é? Inglês? Não, viado, fala. Homossexual. Preconceito nenhum, é isso aí não. Bom dia pra vocês, estamos aqui com às 8h04 da manhã com ele, o Carlos Barros, já está ao vivo conosco aqui para falar de educação hoje, né? Você tem convidados aí? Tem participação? Opa, na verdade que mandou um grande abraço pro Eduardo Pavone, agora falando sério, agora tô com medo, né? Tô com medo falando sério. Mandou um abraço pra você, Barros, e falou assim que se até o final do programa tem como você imitar o Clodovil, depois que você falar bastante sobre educação. Muito bem, vamos apresentar nosso convidado? Bora, vamos lá. Vamos lá, vamos dar a trilha então em 3, 2, 1. Senhoras e senhores, diretamente da cidade de Hortolândia, ele é Teacher. Quantos motivos eu tenho para louvar? Ele que ensinou aos jovens dessa cidade com muita maestria a tabuada do 5, a tabuada do 7, raiz quadrada. Senhoras e senhores, Carlos Barros. Seja bem-vindo, Carlos Barros. Muito bom dia, meu querido. Bom dia. Tá ligado aí, Carol? Tá no esquema. Tá aí? Tá sim. Vocês. Bom dia. Não tá não, tá. Tá ligado? Estamos sem microfone. Começamos bem pra caramba. Vamos lá. Sem problema, vamos ver isso aqui agora. Vamos ver. Bom dia, Barros. Carlos Barros tá meio zoado. Muito bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aí o convite do meu amigo Ever, convite do pessoal aqui da rádio para essa fala gostosa aí no domingo de manhã, falar um pouco sobre educação e com muito humor, né? Porque eu levo o humor para minha vida já há algum tempo e é óbvio que nas escolas também eu também utilizo o humor para dar aula, beleza? E um abraço aí pro Eduardo Pavone. Eu sei que é brincadeira, mas depois a gente conversa sobre o Amado Batista aí, Pavone. Um abraço, hein? Fala aí, Carlos Barros, quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? E fala um pouco da sua profissão que você faz aí na vida. Eu sou paulista, né? Eu sou de São Paulo. Meus pais são baianos, eu sou aqui de São Paulo, né? Nasci na capital de São Paulo. E eu comecei a trabalhar na área da educação em 2012. Em 2012, eu já trabalhava numa indústria na época e comecei a dar aulas à noite.
E minha formação é matemática, eu tenho também pós-graduação em docência superior e tecnólogo em física. E assim, foi uma coisa que aconteceu na minha vida bastante interessante, porque eu, quando criança ou quando jovem, jamais tinha esse pensamento de virar um professor na minha cabeça, e foi, digamos assim, que a profissão que me abraçou. Eu caí nessa profissão, no intuito era para melhorar o meu salário na época, ter uma renda a mais, e no fim acabei gostando muito e acabei deixando a empresa para me dedicar mais para dar aulas, né? Eu fazia as duas coisas no começo. E estou até hoje aí, pretendo me aposentar nessa área aí, ficar nessa área por mais tempo, enquanto Deus permitir. Boa. Eu que tive a graça de conhecer o Barros, sei que ele é um cara muito bem-humorado, tem umas tiradas assim fantásticas. Inclusive já até abriu um show aqui em Hortolândia, né? Um show de humor que eu fiz aqui em Hortolândia. Ô Barros, e você está dando aula hoje para que idade? Até que idade? Hoje eu tô com o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, né? E também dou aula numa escola técnica também aqui de Hortolândia, que é da área da saúde, isso à noite, né? Mas assim, é muito interessante ter esses dois públicos, porque você tira grandes experiências, inclusive dos pequenos, né? Você tira grandes experiências dos pequenos e repassa isso para os grandes também, até como para a vida, entendeu? Não é só a questão do que você está dando ali na disciplina, mas também experiências de vida que você pode passar aí dando aula. É muito interessante. Eu lembro que você também fez um canal no YouTube, né? Tem um episódio interessante, um vídeo muito interessante, acho que foi ano passado que você fez, que o menino queria uma pipa, um dinheiro para um pipa, e você perguntou se era tabuado, alguma equação, alguma coisa voltada à matemática, você perguntou para ele, que aí ele podia ganhar ou não o pipa. Não foi isso? Conta pra gente um pouquinho. Foi. Na verdade, eu tava andando com o meu carro e esse pipa caiu em cima do para-brisa do carro. Aí eu não tinha nenhuma criança na rua, né, naquele momento. Eu desci do carro, enrolei a pipa, tirei aquela linha cortante, joguei fora e guardei o pipa no carro e continuei indo pro meu destino. Aí no caminho eu vi um garoto e resolvi fazer esse vídeo para jogar no meu canal do YouTube. Aí eu chamei ele no vídeo do carro e falei do número de uma tabuada, na verdade, né? Era para ele falar a tabuada do 7 vezes 6. E aí ele ficou contando, eu posso contar nos dedos? Eu falei, claro que você pode, fazer o que você quiser, é importante você me dar a resposta. Aí ele ficou contando e errou. Aí eu falei, eu vou te ajudar, dá um número par, porque ele falou um número ímpar, né? Eu falei, dá um número par o resultado. Aí ele ficou, falou um outro número, ficou no meio. Ele falou 43 e 44, mas não falou 42, que era a resposta correta. Aí eu falei, vou mudar pra você, vou facilitar, né? Já tava quase dando sem ele acertar mesmo, porque eu não ia ficar com pipa pra mim. Aí eu peguei e falei pra ele, vou facilitar pra você, vou falar a tabuada do 5, que ela é a mais fácil, que é a tabuada do relógio. Olha lá, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 6, 30, aí eu 5 vezes 9. Aí ele ficou de novo contando nos dedinhos. Eu falei, lembra do relógio. Ele ficou lembrando do relógio. Aí ele falou, 45. Eu falei, ganhou. Aí ele, moleque, já ficou todo feliz. E eu fiz a minha parte, né? Dei aí um pouquinho de aula para ele de matemática e ele ganhou o pipa e saiu todo feliz. E quem quiser ver esse vídeo, tá no seu canal? Tá no meu canal no YouTube. O meu canal chama Rindo da Matemática, Carlos Barros. E quando eu coloquei esse nome no canal, Rindo da Matemática, não é porque eu dou risada ou tirando sarro da matemática. É que você rir também dá matemática. Porque tem muito aluno que chora por causa da matemática. Eu falo, não, rindo também da matemática. Beleza? Eu chorava muito com a matemática, porque até eu decorar para trabalhar no 5, meu pai deu muita surra, então eu decorava apanhando, entendeu? E hoje eu sei a tabuada, meu pai não sabe. Mas enfim, isso segue a vida. Ô Barros, essa vontade de ser professor surgiu quando na sua vida? Assim, quando foi que você falou assim, nossa, eu gosto de ensinar, ou foi porque você gostava muito de matemática, ou porque você gostava muito de ensinar? Quando foi que surgiu isso na sua vida? Eu sei que você trabalhou como metalúrgico já, e quando foi que essas coisas se cruzaram e quando você viu que não, eu quero viver disso, quero viver de ser professor mesmo? É bem lembrado isso que você falou. Na verdade, eu tinha uma facilidade de ensinar na metalúrgica, quando eu trabalhava na metalúrgica. Tanto é que a maioria dos iniciantes que passavam por lá pelo departamento que eu trabalhava, o pessoal da chefia colocava perto de mim para me ensinar e trabalhar. Então eu já tinha uma certa facilidade de ensinar. Isso já era um dom que Deus me deu. E eu acabei descobrindo, né, essa coisa de ser professor através disso, através desse dom aí de ensinar.
Então, assim, aí quando eu comecei a fazer as duas coisas, eu percebi realmente que o que eu queria mesmo era sala de aula. O que eu queria era ter mais gente me observando e eu ensinando alguma coisa. E aí essa transição entre sair da profissão de metalúrgico e virar professor, quando foi que você decidiu isso? E por que, assim, você falou, não, eu não sei como que é a diferença salarial, né? Não sei como que é a carreira, mas pelo que falam, a vida do professor é bem sofrida nesse sentido, né? Então, você tomar essa decisão foi exclusivamente pelo intuito de, eu gosto muito de dar aula e de ensinar, ou teve algum outro motivo, alguma coisa que te levou a isso? Na verdade, assim, questão de salário, o professor hoje no Brasil, infelizmente, ele não é uma das profissões mais reconhecidas a nível financeiro, mas eu vi que o que eu precisava mesmo era de qualidade de vida, era fazer aquilo que realmente eu gostava, né? Eu já trabalhava há 18 anos, quase 20 na área de metalúrgica, e realmente, quando você está muito tempo com uma coisa, você fica um pouco desgastado daquilo, né? É normal. Hoje, por exemplo, quando eu converso com um professor que está há 20 anos na sala de aula, ele fala para mim que ele gostaria de trabalhar numa empresa. Mas assim, aí eu falo para ele, assim, mas trabalhar numa empresa é diferente, ou seja, todas as profissões, elas têm o seu lado bom e o seu lado ruim. Isso é normal em todas as profissões. Então, assim, quando eu percebi que eu tinha que ficar somente em sala de aula, é porque também eu já estava um pouco cansado da área de metalúrgica, né? E eu pensei, acho que eu vou fazer só uma coisa, né? E também na época, a época que eu saí, foi em 2014 que eu saí da metalúrgica, era uma época que estava um pouco difícil também a situação econômica do Brasil, já estava acontecendo bastante demissões, e eu vi ali um momento de eu sair da empresa e fazer uma outra coisa que não se falava tanto de crise na época, que era a área da educação, mesmo que o salário fosse um salário um pouco mais baixo. Então também eu ouvi isso, ter um pouco mais de estabilidade, não ter toda essa preocupação que você vai para o trabalho e talvez você não volte mais empregado, entendeu? Essa coisa de não ter muita instabilidade. As indústrias no Brasil hoje, infelizmente, ainda tá acontecendo isso hoje. Você está trabalhando numa indústria e de repente uma crise econômica afeta essa empresa e ela tem que fazer uma demissão em massa. Então, na época a gente estava passando por isso e eu já tinha esse receio de que a qualquer momento eu poderia ser demitido e tal. Então eu já comecei a focar mais na área da educação. E nessa coisa de focar mais na área da educação, quando surgiu que eu me vi demitido da empresa, né? Eu não fiquei preocupado, eu fiquei tranquilo. Falei, beleza, agora eu posso me dedicar mais a essa área da educação. Inclusive foi nessa época que eu fui fazer mais cursos, que eu fiz a pós-graduação, que eu já estava na época me formando em administração. Já estava formado em administração nessa época e fazendo a licenciatura de matemática, porque só com a administração você já dá aula como substituto. Em matemática? Em matemática. E eu já dava aula porque eu já tinha formação em administração de empresa. Aí quando eu saí da empresa, aí eu investi na licenciatura plena de matemática e na pós-graduação. Isso dando aula e estudando. Eu estudava aos sábados e dava aula durante a semana. Muito bem. E por que a matemática, cara? Você tinha uma facilidade desde pequeno já, uma coisa que você gostava? Ou você escolheu dentre as matérias essa aí e deu certo? Mas por que a matemática exatamente? Porque em si eu já substituía a matemática e eu vi que eu tinha uma facilidade para ensinar matemática para os alunos. Como eu fiz administração de empresas, entra muito cálculos financeiros, né? Eu uso HP bastante. HP12C, né? Você usa HP bastante. Então, assim, você faz cálculos de juros compostos, juros simples na administração. Então, por conta desses cálculos, eu me interessei um pouco mais pela matemática já na época da faculdade. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu dar aula de matemática, eu achei interessante. E aí eu me aprofundei. Quando eu era aluno, por exemplo, eu não era um aluno 10 em matemática. Eu tirava nota média ali para passar. Mas eu me interessei muito depois pela matemática e fui estudar um pouco mais sobre a matemática. Muito bem. E dentro da sala de aula, assim, como que é para você? Você tem o que você gosta, mas com certeza tem o que você não gosta também, né? O que te desagrada, ou que te, às vezes, dá uma vontade de não ir trabalhar por alguma situação. Qual que é o maior desafio, você acha, assim, que mais te demanda esforço para lidar com aquilo e o que mais te agrada, assim, além do ensinar, né? Mas o que mais te agrada, o que mais dá prazer em ver e tal. Então, qual que é o maior desafio, qual que é a maior graça, assim, de dar aula, assim, pra você? Bom, tirando o salário, né, que já é um desafio, tem outros desafios que a gente tem que enfrentar
e ter um bom humor até para que aquilo não faça você desistir do seu objetivo. E é interessante que na sala de aula você tem um público ali que diferenciado, né? Então, por exemplo, eu vou falar do ensino fundamental. Eu dou aula no ensino fundamental na área pública, nas escolas públicas. Eu também tenho uma escola particular que eu dou aula de manhã, que é bem... Aí eu consigo olhar assim a diferença entre, né, logicamente, uma escola particular e uma escola pública. Mas é muito interessante, é muito prazeroso, né, você ir para uma escola pública, por exemplo, e ter um aluno muito interessado em matemática. Ele já chega na sua mesa e fala: professor, eu gosto de matemática. Eu gosto muito de matemática. Então, esse daí já é aquele aluno que vai te trazer motivação para que, mesmo num dia ruim, que você não esteja bem, você consiga dar uma aula bacana, você consiga dar uma aula interessante e não se estressa com aquele que não quer estudar, né? Aquele que vai para bagunçar, aquele que vai para comer a merenda e tal, e não vai lá com o intuito de estudar, né? Ele vai com o intuito só de brincar. Mas eu tenho uma estratégia que eu faço no meu dia a dia, na sala de aula, que é para trazer esses alunos para mim, né? Eu vou revelar aqui, professores que estiverem ouvindo a rádio aí, pode usar no seu dia a dia. Normalmente eu dou tarefas para esse aluno que ele é mais bagunceirinho. É aquele que quer tirar atenção, quer ter atenção para ele, né? Então, normalmente eu dou tarefa, falo assim para ele: olha, no final da aula você vai me ajudar a levar os livros na outra sala. Ou você vai me ajudar a distribuir os livros. Eu já começo a colocar ele meio que de coroinha meu ali, né? Para ele poder me ajudar, me auxiliar, e aí ele se sentir importante na sala, e aí ele bagunça menos. Isso dá certo, é uma estratégia que dá certo. Você já tira o foco da bagunça dele, você acaba tirando o foco da bagunça dele, e aí você consegue dar uma aula agradável. E a gente tem um repórter aqui, né, que tá querendo falar alguma coisinha pra nós. Vamos lá. Seguinte, o repórter maluco tá ao vivo aqui na cidade de Campinas. Vai falar com a gente agora, ele tá lá. Vamos ver se ele consegue falar com ele agora. Ele tá ao vivo aí, Luiz, por favor. Ele tá lá, o repórter maluco, Caio de Medina. Tá conversando com o pessoal da escola já. Tá difícil falar com o Carlito. Vamos jogar o link ao vivo aqui. Tá caindo o sinal, tá caindo o sinal. Opa, acho que eu vou você falar. Alô, Carlito? Oi, pronto? Agora sim, estamos ao vivo? Isso. Estamos ao vivo aqui. Oi, Ever. Oi, Luiz. Oi, bom dia. Estamos ao vivo aqui na escola Inácio Luiz de Loyola. E eu quero saber aqui, vou falar com o seu Inácio. O seu Inácio está aqui do meu lado. Seu Inácio, quais são os principais desafios de um professor dentro da sala de aula? O senhor pode falar aqui pra gente? Os desafios hoje dentro da sala de aula os caboclos fica com o celular na mão. Os meninos ficam tudo vendo, né, Instagram, ficam vendo Zap, fica tal do Facebook, Face, né? É Face que fala, né? É Face, sim, senhor Inácio. Então, e eles ficam, não prestam atenção, né? E eu passo matéria, eu explico e eles não entendem. E depois falam: não entendi, professor. Então é isso, né? A dificuldade é porque a gente tira o celular, manda para a diretoria e os meninos ainda ficam com essa caixinha na mão. Essa caixinha do cão, menino. Muito obrigado aí, senhor Inácio, né, pela entrevista aí. É direto com o estúdio aí, é com vocês, Luiz e Ever. Muito obrigado, bom dia. Valeu, Carlinhos. É o seguinte, tá chegando mais participação aqui, ó. E acaba atrapalhando, né, Barros? Na minha época não tinha celular. Então, na época, estava começando a ser inserido no celular e nem era colorido nem nada. Eu falei no comecinho do programa. O problema da sala de aula geralmente era a questão da conversação mesmo. Hoje, acho que o problema é a falta de atenção do aluno, né? Existe já algumas escolas que elas estão utilizando, né, as plataformas e os smartphones na sala de aula, porém tem que ter um princípio básico na escola, tem que ter, por exemplo, um site específico
proibindo redes sociais no momento da pesquisa do aluno. Então, assim, no estado, né, nas escolas estaduais, é muito difícil você conseguir empregar esse tipo de tecnologia. Primeiro porque a escola também não detém de um Wi-Fi tão poderoso assim para ter, tipo, 300 celulares conectados ao mesmo tempo, utilizando uma plataforma de internet. O primeiro desafio já é aí, a primeira dificuldade já é aí. E segundo, é aquilo que eu falei, teria que ter proibição, obviamente teria que ser bloqueado alguns sites, né, algumas redes sociais, que o aluno não tivesse como entrar nessas redes sociais no momento da aula, porque obviamente que iria distrair o aluno. Ele não iria fazer uma pesquisa, ele sim iria conversar com um amigo pelo Facebook, postar uma foto, bater uma foto na sala, que é o que às vezes já acontece hoje em algumas salas de aulas. Nós temos aí no meio público escolas que realmente tem um diretor mais rígido que proíbe de forma ríspida o celular na sala de aula, até porque ainda existe uma lei, eu não me lembro aqui o número da lei, mas existe uma lei que proíbe. O professor pode utilizar para uso pedagógico, mas o aluno não pode utilizar. Então, ainda é proibido. Porém, existem algumas escolas que deixam o aluno levar para a sala de aula. E quando o aluno leva para a sala de aula, o professor não consegue ter o controle desse aparelho. Então, ele pode tirar da bolsa, bater uma foto, fazer uma selfie, até filmar você, como a gente vê aí nas redes sociais, alguns vídeos de alunos, né, filmando o professor. Isso não é legal, é proibido também, pode gerar um processo para o aluno, se o aluno filmar o professor sem autorização, assim como o professor também não pode filmar o aluno sem autorização do aluno, pode gerar um processo, ok? Só para corrigindo aqui, o Ever disse que na época que eu estudava, ele estava inserindo o celular, né? Mentira, estava inserindo a escrita. O bem mais antigo. Telégrafo, né? Estava chegando na época. Era o dono das cavernas, já estava aprendendo a falar, escrever e tudo mais. Não tinha nem aquele Ericsson na época, viu? Da sua época que você estudava. Era a época do BIP ainda, né? Falar em época, tem participação aqui ao vivo também. Quem está participando é o Ronaldo de Souza de Campinas. Mandou um áudio, vamos lá. Tudo cheio de graças, tudo bem? Bom dia para todos. Meu nome é Ronaldo Souza. Eu trabalhei aí com o Carlos Barros aqui na CBI, né? Que antigamente era Bosch Freios. E conhecendo bem ele aí, eu gostaria de saber aí como é que ele tá aí nessa nova função dele de professor, né? E queria saber como é que ele tá aí, mandar um abraço para ele aí. E eu queria que você contasse uma história dele aí, o Ever, beleza? É uma historinha aí aquela historinha que a gente conhece bem, ó. Conta pra gente aí, pra gente poder desvendar aí o que aconteceu aí. Ele sabe o que é e você também já sabe o que é. Mas um bom dia pra todos aí, fiquem com Deus, hein? Ele falou assim que a historinha vai ficar pra depois. Eu não sei que historinha tá falando, manda aqui pra mim no zap aqui pra eu saber que historinha que é essa. Mas, Barros, então, o Ronaldo Souza tá te mandando um abraço aí, perguntando como tá sendo essa nova experiência. Agora já faz mais de 2 anos, quantos anos já tá já? Então, cara, 7 anos já, tá aí atuando aí como professor aí, e levando a graça e o bom humor através da educação, né? Ou ao contrário, né? Levando a educação através do humor também, né? Então, um grande abraço, Ronaldo, obrigado pela participação, Ronaldinho. Um abraço aí, Ronaldinho, um abraço. Sinto falta desse pessoal, às vezes a gente pensa que a gente trabalha muito tempo numa empresa, obviamente o que fica depois quando você sai são as amizades, né? E aí eu fiz bastante amizade na CBI quando eu trabalhei lá, e com certeza o Ronaldinho é um cara que a gente brincava muito, a gente fazia o dia ficar mais feliz, né? Com as nossas brincadeiras, assim, para conseguir trabalhar às vezes 9, 10 horas numa empresa. Um abraço, Ronaldo. Então, para mim está sendo uma experiência maravilhosa, né? Vai fazer 7 anos que eu ingressei na educação. E, cara, rico não fica, tá? Já vou avisar, não adianta que trabalhando você não fica rico. Não adianta. Mas a gente consegue, o que a gente precisa, a gente consegue. Graças a Deus. Porque o importante é você ter aquilo que você precisa. E não ficar buscando aquele a mais que às vezes é só por prazer, né? Ou por diversão. Então o interessante é ter saúde e conquistar aquilo que você realmente precisa.
Ô Barros, nessa função de professor, qual que você acha que é na relação professor e aluno, qual a maior dificuldade? Eu lembro assim, de ter professores que querem causar uma relação de medo do aluno com o professor, tem professor que é mais maleável, tem professor que é mais engraçado. Qual que você acha que... Você acha que tudo depende do aluno, do modo que você vai aplicar, que o aluno se aplica um jeito de ser, ou tem um padrão que você aplica normalmente, que serve para todos? Como você acha que deve ser essa relação professor e aluno? Porque você vê dos extremos, né? Você vê professor batendo em aluno em história, você vê ao contrário, você vê desrespeito total, você vê, eu lembro pela minha escola, né, de aluno, dos alunos, a maioria deles cagando para a aula do professor, né, o professor dando aula lá e poucos olhando para a aula, né. Então, como que você acha que deve ser essa tratativa entre professor e aluno e compreender o aluno na sua aula, né? Ainda mais que a matemática é uma coisa tão exata ali, né? Não conta tanta história quanto a matéria de humanas, mas como você faz para manter essa relação boa com o aluno e manter ele interessado na sua aula, assim? Olha, na minha aula, vou falar da minha aula e vou fazer alguns exemplos de alguns alunos, que os alunos, na verdade, eles reclamam de algum tipo de professor para mim, então eu já pego isso também para não ser esse professor que o aluno reclama. Eu sou o professor na sala, bem humorado, que já chega brincando, falando alto, e quando tem alguém que quer falar mais alto que eu coloco ele na roda para ele vir falar na frente, justamente para quebrar ele, né? Então isso já ajuda, eu tenho essa estratégia. Então, assim, eu sou bem humorado, eu sou o tipo do aluno que o aluno vê como o professor legal, eu sou o professor, a maioria dos alunos fala, você é legal. Porque hoje eu vejo alguns professores que eles querem que os alunos tenham medo dele, que ele coloca respeito através do medo. Eu já não gosto de fazer isso. Porque eu acho que o aluno ali na escola, ele tem que ter um interesse de estar ali e que seja divertido a aula, né? E eu faço piada, dando aula, eu brinco, eu faço competições, às vezes eu levo uma caixinha de bis e falo que vou fazer uma tabuada oral, quem mais acertar aí ganha a caixinha de bis, eu faço isso. A caixinha de bis é barato, não vai me deixar mais pobre, então eu faço essa estratégia também para facilitar a minha aula e eles também se interessarem pela tabuada. Com os pequenos eu faço isso, com os grandes não funciona não, você tem que trazer um iPhone, né, uma moto 300 cilindrada, colocar lá fora e falar, vamos fazer tabuada que tem uma moto lá fora esperando você, se você acertar você ganha a moto, aí dá certo, mas com bis não dá certo com os grandes não, só os pequenos mesmo. É interessante que eu tava lembrando, na infância da minha sobrinha, a Larissa, um beijo do tio aí, eu lembro que ela participava de gincanas de matemática, eu não sei se acaba tendo lá na escola que você está dando aula, Barros, mas é muito interessante isso aí, cara, gincana de matemática. Gincana de matemática eu faço na escola particular, na escola pública eu já tentei, mas não deu certo, né? Eu tenho um sistema que eu trabalho na área particular que às vezes eu tento levar para a área pública, porque a gente tem essa liberdade, isso que é legal, você trabalhar como professor. Você tem a liberdade de trazer ideias e elaborar suas aulas, ninguém manda, ninguém fala para você, sua aula tem que ser assim, não. Existe um conteúdo no currículo que você tem que aplicar. Esse você não pode fugir. Mas a forma que você vai fazer a sua aula, a maneira, se você quiser dar tabuada dando estrelinha dentro da sala de aula, ninguém vai contestar isso aí, só vão rir, olhando na câmera lá, porque toda sala tem câmera. Imagina o diretor olhando na câmera e vendo você dando estrelinha. Fala, o que ele está explicando? Será que é as 4 constelações? Ou a hipotenusa da estrelinha? Então, quer dizer, você pode dar, você tem essa liberdade de dar a sua aula da forma que você quiser. E as gincanas, por exemplo, no estado, eu já tentei fazer, mas ela não sai tão bacana e divertida como um passa ou repassa, por exemplo, que tem nos programas de TV aí. E não fica tão divertida assim no estado. Primeiro porque você não tem uma estrutura para microfone, bancada de apertar o botão, esse tipo de coisa. Então você tem que criar alguma coisa nesse sentido. Então na escola particular eu consigo fazer porque a gente tem esse suporte. A gente consegue essas bancadas de apertar o botão para responder a pergunta. Eu criei uns tabuleiros de matemática que você faz com tampinha. Essa foi uma ideia que eu tirei da internet, por exemplo. Eu criei vários tabuleiros de tabuada que você coloca a tampinha na resposta certa. A resposta tem na tampinha. Você tira todas as tampinhas e coloca o aluno na frente dos tabuleiros e fala, valendo. Você vai cronometrar o tempo. Quem fizer os tabuleiros em menor tempo e colocou as tampinhas nas posições corretas, acaba ganhando aí a premiação, uma medalha ou coisa assim.
Bacana. Ô, Barros, não sei se você conhece um filme chamado Assim Como Toda Estrela no Céu, Toda Criança é Especial. Você conhece esse filme? Conheço, inclusive. Incrível, né? É um filme incrível. Eu assisti esse filme quando eu fiz o curso de licenciatura. Muito lindo, né? Muito lindo. É interessante porque muitas vezes os pais e parentes acham que a criança tem a preguiça de aprender a estudar, a se dedicar, e muitas vezes é a falta de atenção para com o filho de enxergar um problema, né? Que é o caso dessa história aí. Então você que está ouvindo o programa, muito interessante, procure lá. Assim como Toda Estrela no Céu, Toda Criança é Especial. Isso. Muito lindo o filme. E é interessante você falar desse assunto, porque hoje no estado, por exemplo, nós temos muitas crianças especiais entrando. A gente sabe que algumas ONGs, elas estão, né, o governo não está mais tendo aquele apoio para algumas ONGs, por exemplo, a PAI, né? E, infelizmente, os pais, eles estão tendo que colocar os filhos com problemas, né, os filhos que têm problemas, filhos especiais, crianças especiais, síndrome de Down, criança autista, nas escolas públicas. Só que o governo, paralelo a isso, ele não está treinando o professor para lidar com esse tipo de criança. Então, cabe ao professor, obviamente, buscar alguns dos seus próprios recursos. Como ver um filme desse, é uma boa opção. Ler um livro a respeito do assunto. Porque, infelizmente, eles falam que é socialização. Mas, tudo bem, eu até entendo que realmente a criança precisa de uma socialização. Ela precisa estar no meio de outras crianças que não têm o mesmo problema que ela. Mas, contrapartida, existe um despreparo do professor, obviamente, da própria escola, e às vezes até a acessibilidade da escola. Se é um cadeirante, por exemplo, não tem rampas para todo lugar, então o aluno não está apto a ir para toda a escola, ele só vai andar em alguns lugares, porque não tem, é limitado. Então, quer dizer, nem isso eles preparam. Algumas escolas têm acessibilidade em toda a área da escola, mas não são todas. Depende muito da reforma da escola, do diretor que vai fazer a reforma da escola. E como isso está sendo, eu falo jogado, de uma maneira até um pouco radical falar dessa forma, está sendo jogado essas crianças. Mas na verdade é bem isso, as crianças estão sendo colocadas nas escolas de qualquer forma, sem um estudo feito por alguém responsável, por algum órgão responsável, se realmente aquela escola atende à dificuldade daquela criança, né? E dentro da sala de aula, o professor se vê obrigado a cuidar de uma criança especial ou ter uma tratativa diferente com aquela criança na hora de fazer o seu material pedagógico, por exemplo, que ele precisa passar para a criança. Muitas vezes, por exemplo, tem crianças que ela não tem condição de escrever numa folha pequena, ela precisa de espaço. Muitas vezes também tem criança que ela não entende o que é um número e ela está lá na 6ª série, junto com outras crianças que já sabem a tabuada e tudo, e você tem que trabalhar com ela do mesmo jeito. Só que você tem que levar o material que você tem que preparar para essa criança desenvolver. Então a obrigação acaba caindo no colo do professor. Isso não é legal, isso é até uma crítica que eu faço aqui, que não é bacana que isso aconteça. Mas, como eu falei, a gente leva com bastante humor e tenta inserir essa criança, né, na sala de aula. E os alunos, graças a Deus, hoje nós temos bastante alunos que não vê isso como uma coisa diferente. Eles acabam também interagindo com essa criança e trazendo essa criança para eles, graças a Deus, que isso tem acontecido, a gente tem visto isso, que é a socialização, que é a criança fazer parte do dia a dia das outras crianças. Legal, aqui Carlos Barros falando dos desafios do profissional da educação, com muita informação para você aí. Você vê que a vida do professor não é fácil. Vamos ao trote, beleza? Bora, vamos lá. Vamos lá, tá preparado aí já? Eu vou soltar a trilha, na hora que você falar já, eu solto a trilha. Já. Aí, já tá bom. Vamos ao trote, beleza, aqui no Cheio de Graça. Agora, no Cheios de Graça, o Trote Beleza. Trote. Trote Beleza. Boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Com Fantasma, quem fala? Boa noite, tudo bom, querido? Tudo ótimo. Aqui é o Alberto, tudo bom? Tranquilo. Tranquilo, com você? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Estou agora, eu falei com o Charles hoje de manhã, né? Ele falou que podia falar com você aí, que eu tenho um projeto novo aí para traçar metas dentro do estabelecimento, né? Certo. Tá, eu queria traçar metas com você, e vocês estão desperdiçando muito bacon aí, né? Entendo, sim, mas
É assim, que a meta seria 75% dos bacons que tem no Brasil. Vocês estão consumindo 89% dos bacon, entendeu? E aí fica complicado porque às vezes precisa de bacon para feijoada, precisa de bacon para todas as comidas e vocês estão consumindo muito isso daí, entendeu? Até o pessoal tá reclamando de gases aí, né, meu? Vocês, tá um gás tremendo aí, né? Tá? E aí, a gente podia estar para conversar, rapaz? Pode ser na terça-feira mesmo, eu tô livre aqui, na agenda aqui, ó. Na terça, às 9h30, eu tô livre. Aí a gente pode bater um papo e pegar essa porcentagem aí e também dividir também, né? Porque aí é muito gasto, né? Vocês estão desperdiçando muito bacon, entendeu? Inclusive, eu queria falar pra você frequentar uma academia e queimar todo esse bacon aí. Eu queria que você queimasse mesmo pra... Não, é pra aliviar mesmo. Aí já queima esse bacon aí, já é uma porcentagem que não vai consumir, entendeu? Tá bom, beleza. Tá? E aí na terça-feira às 9 horas tá disponível, querido? Oi, tudo bom? Aqui é eu, meu Alberto, tá? Você tá disponível na terça-feira às 9 horas? Terça-feira, 9 horas, dá um pulo aí então, tá bom? Porque vamos falar de economia também, entendeu? Você conhece sobre economia, né? E desligou. Oxe, Mani, boa noite, só um momento. Ok. Alô. Tô guardando aqui. Melhor coisa que eu tô guardando. Já passa número 2 e número 7, coloca no... Vou tentar botar essa lanchonete aqui, tá aqui? Essa lanchonete aqui, vamos tentar tirar ela do mercado. Porque aí, como que fica, né? Os alunos vêm pra cá, não conseguem malhar por conta desse lanche aí, tá? Intoxicado. Obrigado, boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Alô, com quem eu falo? Alô, boa noite. Não. Oxe, Mani, boa noite. Pedi pra entrega retirado. Pedido. Vou falar pra você. Vocês estão ainda fazendo com bacon aí no lanche aí ou não? Aqui é o Edgar da Pittsburgh. O Edgar da onde? Da academia Tira Burger. O problema é o seguinte, é que os alunos estão comendo hambúrguer aí, estão comendo bacon aí com vocês aí, e estão vindo aqui pra cá com gases, né? Então a academia tá empesteada de gases, entendeu? Eu acho que vocês estão trabalhando com a porcentagem muito alta aí de bacon, entendeu? Tem pouco bacon no mundo, vocês estão consumindo 75% quando deveria consumir 50%, entendeu? Eu acho uma falta de consideração, uma falta de disciplina, entendeu? Inclusive eu fiquei esperando aqui, ó. Só agora eu só tenho 3 gases que eu comi um lanche aí semana passada. Não entendi, moço. Como assim? Como assim? Eu como assim, ó. Com as 2 mãos, pego o bacon, vou mastigando. Chega uma hora que eu começo a soltar gases, entendeu? Vocês estão usando um número abusivo de bacon, uma quantidade absurda de bacon, entendeu? Então, assim, os alunos aqui da academia Pittsburgh, Fritaburg, Queimaburg, estão reclamando porque não conseguem malhar e só soltar gases. E aqui a gente acha que é músculo que tá... Você tá falando sério ou tá brincando? Falando sério, entendeu? Falando sério. É um trote? Trote? Por que daí? Um momento, então. Ela desligou. Muito bem, eu estou com a beleza aqui na Rádio Digital Pop. Você manda seu objeto do trote que o Ever com certeza vai mandar pra você aí, vai zoar o seu amigo. Carlos Barros, me diga o seguinte, a gente tá falando de dificuldade com o aluno, né? E qual é a dificuldade do professor dentro da sala de aula com o pai, com os pais, né? Eu sei que, não sei se a dificuldade maior é só o contato com os pais na reunião de pais, ou tem algum outro contato, mas qual é a dificuldade maior que o professor tem com os pais dentro da sala de aula e no geral, assim, é boa essa relação ou é bem difícil? Eu vou falar um pouco dessa parte, vou falar do setor público, porque na particular a gente não tem tanto problema, assim, né? Mas no setor público tem sim. O pai, ele fica devendo a participação dele na educação do filho, na maioria dos casos que o filho tem problema. Então aí você já sabe, você vê que tem um pai que não é muito participativo, provavelmente esse filho ele vai dar problema na sala de aula.
Quando o pai ele é participativo, ele se preocupa, ele vai lá na escola, ele quer saber se o aluno está estudando, se o aluno está frequentando as aulas, essa criança realmente ela não dá problema, porque ela já teme, né, o pai, então ela já dá um respeito pro pai. Agora tem alguns pais que infelizmente eles acham que é só entregar a criança lá no portão da escola e buscar depois. Isso quando não tem condição de pagar uma perua, porque quando tem é melhor que a perua leve, né? Então assim, tem pais que infelizmente não participam da vida escolar do filho, e isso reflete na sala de aula, reflete. O aluno ele é fraco, ele tem dificuldades, às vezes ele tem um pai em casa que realmente não consegue ajudar ele, mesmo quando o pai quer ajudar e não consegue, por exemplo, o pai também não tem um grau de estudo que dá para ajudar o filho, ele não entende nada de matemática, então o filho vai perguntar para quem? Não tem para quem perguntar. Então isso é ruim. O bacana é quando o pai acompanha o seu filho, e aí com certeza essa criança não vai trazer problema para o professor na sala de aula. Tem um fato interessante aqui que eu queria falar, que em reunião de pais a gente sempre se assusta com alguns pais, né? E de fato isso ocorre, e é interessante eu comentar aqui, porque eu tenho o bom humor, né? Mas tem mãe que pergunta pra gente assim, o que eu faço com meu filho em casa? Eu não sei mais o que fazer com meu filho em casa. Aí a gente não pode responder, mas a vontade é, se a senhora que é mãe não sabe, imagina eu que sou professor, né? E a gente fala pra mãe que ela tem que ser mais rígida e tal, às vezes ela entende que quer bater. Não é bater, não é você ser mais rígido com seu filho, não é bater. Eu acho que bater tá até ultrapassado isso aí. Eu e o Ever, né, quando criança já apanhou bastante, né, do nosso pai, mas naquela época podia. Meu pai já olhava pra mim e já doía, então imagina o soco dele, né? Então, hoje não tem mais isso, né? As crianças elas estão muito à vontade, né? Pode ver, no passado você ia com o seu filho no restaurante, a criança ficava sentadinha ali, quietinha, e esperava a mãe chegar e falar, você vai comer isso, vai comer aquilo, vai comer aquilo outro. Aí hoje não, hoje, né, o pai olha pro filho e fala, o que você quer comer? Né? O que você quer? A criança que escolhe, meu. Ela só não paga, né? Mas ela escolhe o que comer. Então isso eu acho que tá muito errado. Hoje em dia tá invertendo, né? Tá invertendo algumas coisas aí de pai e filho. E isso atrapalha na escola bastante. E tem, ao contrário também, o excesso do pai na hora de querer até chegar ao ponto de querer te ensinar como educar o filho lá na sala de aula. Tem esse cara que é tão participativo ao ponto de querer interferir no seu trabalho. Isso já aconteceu na escola particular, mas na escola pública não. Na escola pública nunca aconteceu, mas na escola particular já aconteceu de pais que tem faculdade e tal, que sabe um pouco de matemática, falar, por que você não faz assim? Aí eu peguei, né, e você não pode ser, porque escola pública é uma coisa, escola particular você tem que tomar um certo cuidado, porque você tem que tomar um cuidado até no que falar, porque, não que na pública também não tem, mas eu falo assim, na escola particular, como o pai tá ali, tá pagando e tal, você, de certa forma, ele é seu cliente, o pai é o seu cliente, que é ele que paga a escola. Então você tem que tomar um certo cuidado na hora de responder isso para ele, né? De não ser tão indireto, ou digamos assim, não ser tão direto, né? Ser indireto na resposta, aliviando um pouco o lado dele. Falou, olha pai, não é bem assim, a gente tem que seguir um cronograma da escola, que a escola exige o livro e tal. E aí a gente segue o que tá no livro, entendeu? Pra não falar para ele que, né, não pode. Falar assim, se quiser ele se formar, né, e estudar, e esse professor ele pode palpitar um pouquinho. Paulo, tem algum episódio, uma história engraçada que aconteceu durante esse tempo que você está dando aula aí nas escolas? Eu lembro que quando eu era adolescente, uma vez, tinha um rapaz na sala de aula, cara, qualquer coisinha ele já queria responder a professora, nunca ficava quieto, ela falava uma coisa, ele já debatia. Um abraço do senhor, que trabalha na CBI, inclusive, esse rapaz. E uma vez a professora falou assim, fica quieto, chega, você está enchendo o saco, atrapalhando a aula. Aí ele falou assim, a senhora que é muito chata, sabe, da aula. Ela falou pra ele assim, deixa, nem ouvi o que você tá falando, que vem de baixo não me atinge. Não te atinge? Então você tá no formigueiro pra senhora ver, então. E isso, cara, numa quinta série, imagina, a professora ficou louca, tirou ele da sala e tudo mais, de suspensão. Teve alguma coisa assim, parecida ou engraçada na... Sempre tem, cara, esses episódios assim acontecem. Inclusive, logo no começo, quando eu comecei, lá pra 2012, 2013, eu fui dar aula numa escola de Paulínia. E tinha uma menina que era na lista de chamada, o nome dela era Bem-vinda. O nome dela e ela era número 2, né? E a primeira chamava Ana Clara, que era número 1. Então eu chamava Ana Clara, ela presente. Aí eu ia chamar a outra Bem-vinda. Ela, obrigada, professor. Não, tô chamando a outra, a Bem-vinda. Então isso é engraçado que tem esses, né? E tem aqueles nomes que a gente
não sabe como chamar, se é Michael, se é Michael, né? E se é Davi ou David, que a gente chama, mas não sabe, né? O Wallace, aí tem uns que é uns nomes meio... Eu não sei porque que o pai põe nome no filho de inglês, nome, né, que não é... Põe João, Pedro, Marcos, né, meu? O cara põe Washington, você vai escrever isso aí, cara, é horrível. Ou você vai falar, né, você não pronuncia corretamente, mas é muito comum esse tipo, o nome dá problema também. E tem crianças que não gostam do sobrenome. Por exemplo, tem sobrenome que é Pinto, e as crianças tiram sarro, você não pode falar na sala. Já entra a piadinha. Pulga, tem sobrenome Pulga. É Maria Aparecida Pulga. Pronto, você falar isso aí na sala, tá com pulga, e você já atrapalhou a sua aula. Então tem essa questão dos nomes também que você tem que tomar cuidado. E tem sempre aquele aluno que faz essa gracinha, que é o engraçadinho da sala, né? Uma vez um aluno olhou pra mim, eu tava passando a lição na lousa, e ele falou assim: professor, você trabalha ou só dá aula? Aí eu olhei para ele e falei: meu querido, isso aqui é um trabalho, né? Eu trabalho, né? Eu falei: não, eu vendo cachorro quente, depois eu venho aqui dar aula, depois eu vou vender coco na praia, depois eu venho aqui dar aula. Essa coisa da escrita é engraçada nesses nomes aí diferentes aí. Eu lembro uma vez de fazer uma apresentação e o rapaz pediu: você dá um autógrafo aqui, dá um ingresso, tal. E eu nunca tinha dado autógrafo, né? Eu só tiro o selfie. Aí fala: beleza, aí você vai, né? Qual é o seu nome? Washington. Aí desenhei a bandeira dos Estados Unidos e falei: obrigado por ter vindo no show. Ô Baldo, eu lembro que na minha infância, assim, o professor fazia chamada por número. E aí chegava no 24, o cara arregaçava de zoar. Tem isso ainda? Tem, e eu não faço por número por conta disso, porque dá problema. Você fala 24, se é um menino, eles zoam. E eu não gosto, eu juro, eu não gosto. Tem professores que continuam fazendo chamada por número. Eu não faço. Nem que eu tenho que falar só o primeiro nome. Aí quando você vê que tem dois com o mesmo nome, aí você tem que falar o sobrenome para saber quem é quem. Então assim, eu não gosto de fazer chamada com número justamente por conta dessas piadinhas do número 24, né? E aí tem o outro que fala: agora o viado não é mais 24, é o 6. Aí começa essas piadinhas sem graça na sala de aula. Então para evitar isso, eu já não chamo pelo número, eu chamo pelo nome mesmo. Cara, aí você falou que você me disse que o Carlos Barros é um excelente imitador, né? Pode apresentar as imitações dele para nós? Inclusive o Eduardo, o Pavani, pediu para você imitar o Clodovil. As imitações que mais gostavam do Barros era o Clodovil e deixar o Silvio Santos por último. Antes de falar das imitações, eu quero falar que na sala de aula também eu faço imitações. Por exemplo, eu faço a pergunta pro aluno, né? Para ele fazer uma tabuada oral ali para falar para mim qual que é o 8 vezes 3, ele começa a pensar e eu entro com o Raul Gil. Tempo para... Ou então quando eu tô chamando os meninos para brincar, né, na frente, né? Aí eu vem você pra cá, vem você de camisa vermelha, caravana de Osasco, oi, vem pra frente, vem responder as perguntas aqui. Muito bom. Opa, eu tenho uma sugestão aqui, Luiz, vamos fazer aqui uma brincadeira aqui. A gente ligar para um ouvinte aqui e perguntar a tabuada dele, a tabuada 5 ao vivo. O que você acha? Bora? Isso, Silvio Santos. Beleza? Vamos ligar agora. Vamos ver se essa pessoa aqui tá boa aí no... O estudo hoje no Brasil, infelizmente, não tá tão bom, né? Mas a pessoa nem sabe que... A do 5 é mais fácil que a do relógio, né? Relógio. Vamos fazer isso pra dar uma moralzinha. Vamos lá. Bora, pegadão. Valeu? Viver sempre na contramão, sem interesse pra pousar o coração, ver tudo fora. Beleza, agora bom dia. Bom dia. Você lembra isso? Não. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Você está participando ao vivo do programa agora. Vamos ver se vai sair seu áudio. Fala, Pequeno. Alô? Alô, bom dia. Tá. Nós temos uma gincana aqui agora. Uma gincana muito especial. Você vai ganhar um prêmio na próxima semana se você adivinhar as perguntas que esse ilustre apresentador vai fazer pra você, tá ok? Ok. Vamos lá então. Bom dia, quem eu falo?
Com o Ronaldo. Ô, Ronaldo, bom dia, Ronaldo. Aqui é o Silvio Santos. Oi! Você é de onde? Campinas. Campinas. Eu vou fazer umas perguntas para você sobre tabuada, ok? Ok, ferrou. Você era bom de matemática na escola? Não. Não, né, velho? Eu vou fazer a mais fácil, a do 5. Pode ser? De novo, que eu não entendi. A tabuada do 5 eu vou fazer com você, a tabuada do 5, tá? É do 5, não entendo outra coisa não. Por favor, me responda 5 vezes 6, qual que é o número? Tempo para o Ronaldo. 30. Ó, mas você é muito bom. Você tá colando aí, tá pesquisando no Google, né? Eu acho que é por isso que você respondeu corretamente. Mas então vamos dificultar. 7 vezes 6. Mas você não sabe. Você não sabe, né? Vai, Ronaldo, você não sabe quanto que é 7 vezes 6. Rock, tá aqui o... É 52. Você errou! Vai, vem pra cá. 42. Não esquece mais, hein? Pelo amor de Deus. Agora eu vou fazer uma mais fácil. 5 vezes 9. 45. Do relógio você sabe, né, seu vergonha? Oi, muito obrigado pela sua participação. Esse foi o Ronaldo. Obrigado, hein? O Ronaldo foi na participação diretamente de Campinas. E aqui falando conosco, adivinhando as perguntas aqui do nosso querido Carlos Barros. E o cara não para de falar, hein, Carlão? O cara não... Se eu só falar no telefone, ele não para. Esse é Ronaldo. Vamos esperar o El voltar agora, que nós temos nosso quadro. Qual que é o nosso quadro agora? É Graça ou Sem Graça? Isso. Vamos lá, o quadro é Graça ou Sem Graça com Ever Beleza. Agradecendo ao Ronaldo, falou um abraço aí, Ronaldo, pela participação. Seguinte, senhoras e senhores, diretamente de Hortolândia, o Prof and Teacher Carlos Barros. Quantos motivos eu tenho para louvar? Ele que ensina dançando, pulando e saltitando na sala de aula. Do Senhor, todo meu ser quer. Professor de matemática. Por aonde quer que eu vá, nada no mundo pode me parar. Jesus Imitador. alcançou, me atraiu. Vamos usar esse quadro agora. Luiz Henrique, o quadro se chama É Graça ou Sem Graça? Barros, eu vou te perguntar, você vai responder, ok? Ok. Daqui a pouco tem uma participação de um amigo seu lá do Amanda. O Charles mandou um grande abraço pra você, tá bom? Opa. É o seguinte, eu vou te perguntar, você vai responder, entendeu? Tem sentido a pergunta? Pode ser que sim, pode ser que não. O nosso querido Raul Gil, que, pra quem você tira o chapéu... Pra quem você tira o chapéu? Ele copiou esse quadro da gente, tá vendo? É? E a gente vai fazer aqui algo similar, tá ok? Certo. Vamos lá então. Tá Primeira bom. pergunta, escolinha do professor Raimundo. Aí você vai responder, é graça ou sem graça, tá bom? Escolinha do professor Raimundo. É graça. Boa. Uniforme estudantil obrigatório. Graça. Boa. O capeta da hipotenusa. É graça. Tabuada do 5. Graça. Abraço, Ronaldo. O único que você decorou, hein? Aluno que chama o professor de prof. Sem graça. Prova com consulta. Sem graça. Pra matemática é sem graça. Agora, como que é rapidinho isso aqui? Eu queria fazer uma pergunta muito particular para você, pode ser embaraçoso e queria pedir licença aí, com todo respeito para você. Estou emocionado com essa pergunta. Só meu querido, por favor. Fazer a pergunta, pode fazer? Pode. Então tá bom. Reunião de pais e mestres no mesmo horário do rodízio de pizza. Sem graça. É sem graça isso. Senhoras e senhores, esse foi É Graça ou Sem Graça? Comigo mesmo. Muito bem. Esse foi o Graça Sem Graça com Ever Beleza aí aqui com o Carlos Barros. Tem uma participação Rapidex. Quer ficar depois do Evangelho ou antes? É muito rápido, então. Então vamos lá para a participação de quem? Charles do Jardim Amanda. Charles Jardim Amanda, vamos lá. Charlão é com você. Pode soltar a hora que você quiser, meu amigo.
Bom dia. Não foi não. Charles Jardim Amanda mandou a participação. Ele é amigo do Barros. Mandou um abraço. Charles Jardim Amanda mandou participação aqui. Agora a gente vai ouvir a participação dele. É o recado dele para Carlos Boss. Bom dia, Barros, tudo bem? Como é que você tá, Barros? Poxa, o pessoal aqui do Amanda tá tudo feliz. Você estudou, agora é professor, né, Barros? Parabéns. Ô, Barros, você lembra aquela vez que você deu um Barros na escola no dia da prova, que você tava com medo? Parabéns, Barros. Oh, esse Charles aí tá mais pra Patrick, né, do Bob Esponja. Postou Patrick. Carlos, um grande imitador. Tem mais participação? Por enquanto, aqui tem. Quer que o Barros só quer engrenar você na carreira artística aí, viu? Você não quer me derrubar. Você quer me derrubar, hein, cara? Quer derrubar a gente aqui, vamos derrubar você aqui, cara. Deixa você imitar o Dr. Ray. Dr. Ray. Eu quero falar sobre medicina e quero dizer para todos que querem perder o barriga, tirar o barriga, não tem que caminhar para tirar o barriga. Tem que fazer uma cirurgia no barriga. Mas agora você tem que pegar o tesoura e cortar o barriga. Ó, crianças não façam isso em casa, tá? Só os grandões que idiotas. Cortar o barriga fora e tirar o barriga fora, porque não adianta fazer caminhada. Tem uns barrigões que eu observo por aí na rua, quando eu saio para fazer a minha caminhada, e eu observo que os barrigões que tem, se o cara caminhar daqui até a lua, não vai perder o barriga, né? Então não adianta caminhar, né? Ele vai ter que fazer cirurgia. Então, depois eu deixo meu telefone aí para a rádio para ligar para mim, que eu sou um dos melhores cirurgiões para tirar o barriga. De homem e mulher também. Então, as mulheres têm um barrigão também, né? Esse é Carlos Barros, o grande imitador. Vamos demitir o Ever e ficar com o Carlos Barros aqui, que tá mais vantajoso. Vamos à reflexão do Evangelho. Agora já fechando nosso programa, já são 9 horas da tarde. Vamos logo mais. Tá com pressa de sair, Marcos? Não. Então, depois nós faz antes. Vamos à reflexão do Evangelho comigo mesmo. Vamos lá. Seu coração, é hora de ouvir a reflexão do Evangelho com Luiz Henrique. O Evangelho de hoje está em Lucas, do capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Naquele tempo, estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentando, ensinava a barca ao povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viesse ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto que ele e seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecerá a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E trancando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje traz a narrativa de Jesus pedindo àqueles homens que confiassem a ele a sua orientação, né? Aqueles homens que pescaram a noite inteira e já cansados, em obediência à ordem de Jesus, lançam novamente as redes e ali tem uma grande pesca, né? Um grande fruto. E a reflexão que esse Evangelho nos traz é exatamente a confiança em Deus, né? A gente muitas vezes cansado dos desafios da vida, cansado dos problemas, cansado das coisas que nos deixam para baixo,
não temos mais força para lançar novamente a nossa rede. Mesmo que aquilo seja um pedido íntimo do próprio Deus, o nosso desânimo, a nossa falta de vontade nos impede de acreditar que dali sairá um fruto maior do que as decepções que nós tenhamos visto em nossa vida, né? E ali Jesus prova mais uma vez, né? Ali para aqueles discípulos, que a confiança nele trará coisas que eles jamais, até maiores do que eles imaginavam, né? Ali, como a leitura nos diz, eles jogam as redes e pescam uma quantidade que até o barco chega quase a se afundar. E esse deve ser o nosso otimismo para os desafios da vida, né? Um otimismo de um cristão que crê que Jesus Cristo nos pede em horas, em momentos que não tenhamos naquele momento forças nem entusiasmo para tomar aquela atitude, mas se for um pedido íntimo do próprio Deus, e Deus quiser aquele esforço de você, quiser aquele esforço da sua parte, a confiança nele gerará mais frutos do que você possa imaginar. Então que Deus nos dê essa força e sempre olhar com entusiasmo e alegria para o pedido dele, né? Para o que Deus deseja para o nosso coração. E com fé e com amor ao próprio Cristo nós possamos mais uma vez jogar as nossas redes e confiar a Ele a nossa salvação. É isso aí, meu amigo. Estamos aqui encerrando o nosso programa com a graça de Deus. Tem uma participação aí, cara? 16 segundos. Vamos lá, participação então. Nada bom. Manda lá. Pronto, Fiozinho manda a nossa participação. Quem mandou a participação? Muito bem, vamos lá então. Bom dia, Ever. Bom dia, Luiz. Aqui é o Genésio aqui de Santa Rita. Queria saber aí se o Barrão consegue responder essa aí. A pergunta é pro Barrão. Qual que é a raiz quadrada da bola do Kiko, hein? Essa eu quero ver. Lembrando que o Kiko queria uma bola quadrada, né? Raiz quadrada da bola do Kiko. Barrão, diz aí pra nós. Olha, raiz quadrada de bola, eu não aprendi isso na faculdade não, mas eu acho que o Kiko deve ter aprendido, porque ele quer a bola quadrada, né, no programa. Muito bem, estamos encerrando nosso programa com a graça de Deus e agradecemos a participação de Carlos Barros. Carlos Barros, sua última mensagem para nós. Obrigado pela participação por ter vindo. Vou passar um pouco do seu conhecimento para a gente aí. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Quero mandar um beijo especial para minha namorada, que falou que ia acordar cedo para me ouvir, corajosa. Se ela não acordou, vai estar essa semana no YouTube, viu? Ela acordou, sim. Com certeza, ela está me ouvindo, eu tenho certeza. E um abraço especial para o pessoal da empresa que eu trabalhei, que lembrou aí de mandar uma notícia na rádio para mim, mandar uma pergunta ou fazer alguma brincadeira. Falar que eu tenho muita saudade desse pessoal. Uma hora a gente pode estar aí marcando alguma coisa pra gente se ver e tal. E agradecer a Deus pelo domingo maravilhoso, por ter começado um domingo aqui com vocês e ter passado um pouco do meu conhecimento. Obrigadão, Barros, por aceitar o convite aí. A gente várias vezes tentou combinar de você vir participar, até no antigo falecido programa que era o Conecta Jovem, que era lá na... Pode falar o nome daqui da rádio, aqui não pode falar, né, Luiz? Concorrente. Concorrente, não vou falar aqui jamais da rádio concorrente, né? Você tá escutando da rádio agora, cara? Tá falando da rádio? Comunicativa FM. Um grande abraço, pessoal. Inclusive, a Maria Aparecida chamou a gente pra ir lá, que é DJ Luiz. Eu quero agradecer também ao Carlito Neblina, que é o comediante aí, que tá no Instagram, no Facebook aí, que participou no programa de hoje através das imitações aí, sendo um repórter maluco. O Leandro Vieira, que fez o Charles aí, mandou um abraço pra você também. Eduardo Pavani, vai caçar o que faz. Eduardo Pavani. Eu sei que ele me chamou de Amado Batista. Sabe por quê, né? Depois eu vou te falar. Eu vou falar, em particular. Um abraço, Eduardo Pavani, ascendente. Também Ronaldo Souza, que participou aqui, falou ao vivo aqui, respondendo a tabuada dos 5, né? Vamos estudar o Ronaldo, né? Que é importante. Só sabe dos 5. A dos 5 ele sabe, vocês não sabem, né? Falou que ficou nervoso. Essa foi a famosa Miguel. Mais uma vez, Barros, muito obrigado, viu, cara, pela participação. Não, por nada, e tudo de bom aí pra rádio, sucesso pra vocês, tá ok? Semana que vem estamos de volta, e essa semana o programa vai estar na íntegra aí no YouTube, então você pode rever, você que não ouviu o programa, passa aí pros seus amigos aí, compartilha o link, né, Luiz? Muito bem, esse foi o Cheio de Graça aqui na Rádio Digital Pop, no dia 10/2. Até semana que vem, se Deus quiser, tamo junto, tchau! Cheios de Graça, com Ever Beleza e Luiz Henrique, aqui na Digital Pop. Chuva de graça, feito no jardim.
graça.